Quando Vladimir Putin iniciou a invasão da Ucrânia, ele acreditava que tinha toda a vantagem do mundo. O tempo jogava a favor dele, uma batalha silenciosa que moldava os destinos de nações. Mas o que ele não percebeu foi que o mundo se uniria de uma forma inesperada, criando uma teia que o colocaria à beira do colapso. Será que Putin conseguiu aproveitar esse momento? Ou foi enganado por suas próprias estratégias? Tudo começou em março de 2022. Pouco depois do ataque, ficou claro que a missão de Putin fracassara. A invasão, prevista para terminar em dias, se prolongou meses. Chegou-se a acreditar que a Rússia consolidaria sua vitória em poucos dias. Mas a realidade foi diferente. Os aliados externos entraram na jogada, mudando o jogo completamente. Como eles fizeram isso? Quais forças ocultas estavam por trás desse impasse? As potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos e Europa, investiram bilhões na defesa da Ucrânia. Desde janeiro de 2022, aproximadamente 450 bilhões de dólares foram destinados ao país. Esses números, considerados esmagadores, mostram o comprometimento de nações que não aceitaram o fracasso de Putin. Mas essa ajuda não veio apenas de grandes líderes. Países como o Reino Unido, Canadá e Japão contribuíram secretamente enviando armas, apoio logístico e recursos que prolongaram a resistência ucraniana. Esse respaldo foi crucial, e até hoje sustenta a esperança de que o conflito possa terminar. Mas o que mais mudou o jogo foi a reação de outros países a esse apoio constante. China, Coreia do Norte e Irã estão ajudando a Rússia de formas sutis e abertas, fornecendo armas, tecnologia e recursos estratégicos. Como eles conseguem fazer isso sem serem detectados? Quais segredos estão por trás dessas ações? Essa dependência de aliados externos deixou Putin vulnerável. Sua estratégia de longo prazo está desmoronando diante desse cenário. A pergunta que fica é, até que ponto a pressão internacional pode continuar? Quais serão as próximas jogadas desses países que estão mudando toda a geopolítica? Segundo analistas, essa situação revela que o maior erro de Putin foi não aproveitar o momento em que Donald Trump chegou à Casa Branca. Aproveitar essa oportunidade poderia ter garantido uma mudança radical no suporte à Ucrânia, mas tudo foi mal manejado. Trump, com suas ideias controversas, parecia também estar mudando de postura, o que deixou Putin exausto e ansioso. O que acontecerá se os Estados Unidos decidirem realmente abandonar a Ucrânia? E se, ao invés de apoio, a guerra ficar ainda mais complicada? A resistência ucraniana agora não depende apenas de sua força, mas do jogo de alianças que se formou ao redor. Cada passo, cada decisão, reverbera na história que está sendo escrita diante de nossos olhos. Vai chegar um momento em que as peças finais dessa estratégia serão reveladas? Ou será que o conflito continuará até que alguém desista? Como um terremoto silencioso, as forças externas estão moldando o destino de uma nação. Você consegue imaginar até onde tudo isso pode chegar? O futuro está no limite, e o verdadeiramente assustador é pensar o que virá após essa tempestade. Quando Vladimir Putin iniciou sua invasão à Ucrânia, ele acreditou que poderia concluir a batalha rapidamente, forçando o mundo a assistir impassível. Mas seus planos falharam miseravelmente e agora o relógio marca contra ele, com países externos ditando o rumo da guerra. Você consegue sentir o cheiro da tensão no ar, como fumaça de explosões distantes e o som de sirenes ecoando nas cidades devastadas? Imagine a humilhação de um líder que julgou o tempo sob seu controle, apenas para vê-lo escapar como areia fina por entre os dedos. Será que Putin realmente perdeu o jogo antes mesmo de começar? Essa é a pergunta chocante que paira no vento gelado da incerteza, enquanto as portas se abrem para jogadores globais que transformam o conflito em um carnaval de traições e alianças inesperadas. Na sequência, Nigel Gold Davis, especialista renomado do Instituto Internacional para Estudos Estratégicos e ex-embaixador britânico na Bielorrússia, sentou-se para conversar com Dominique Preisler. Eles discutiram um artigo artístico que has levado Davis a uma conclusão aterrorizante. O tempo de Putin não é ilimitado. 3 fatores-chave continuam se entrelaçando, acelerando a estratégia russa até o ponto onde a nação inteira flutua à beira do abismo. Você ouviu isso? 3 ingredientes mortais cozinhando na panela da guerra, como veneno invisível se espalhando pelo ar, e Putin, cego pela arrogância, ignorou sinais que agora reverberam como trovões distantes. Conte-me, quando foi a última vez que você acreditou em um vencedor indiscutível, apenas para vê-lo desmoronar sob o peso de suas próprias ilusões? Agora,
Com o coração apertado, vamos desvendar como isso coloca a Rússia em um prazo fatal, transformando sonhos de dominação em pesadelos de derrota iminente. Prepare-se para a verdade que fará seu sangue ferver com indignação. Continuando da revelação de Davis sobre o tempo limitado de Putin, devido a 3 fatores entrelaçados acelerando sua derrocada, vamos mergulhar na gênese externa da guerra. Davis nos incentiva a recuar até março de 2022, quando ficou claro que o plano fulminante de Putin para conquistar a Ucrânia havia irremediavelmente fracassado. A invasão, lançada no fim de fevereiro, deveria ser resolvida em dias, com relatórios da revista Business Insider apontando que Putin e seus conselheiros acreditavam em uma vitória relâmpago, talvez em apenas 2 dias. Mas quando isso não aconteceu, as comportas se abriram, permitindo que forças externas invadissem o conflito. Sinta o frio cortante da realidade, o ar denso com o odor de terra revirada e sangue, o zumbido constante de drones como insetos vorazes sobre o campo de batalha. A guerra não seria decidida apenas pelo valor e pelas capacidades inatas dos beligerantes, Ucrânia e Rússia, mas pela disposição e habilidade de outros estados em contribuir para o esforço bélico. Davis conta a Preisler. É óbvio, claro, como essas influências moldam um teatro de guerra onde alianças se quebram como vidro fino. Você se surpreenderia ao descobrir que Putin, o mestre manipulador, perdeu o controle não por sua própria força, mas por fraquezas alheias que ele não previu? Essa lembrança dolorosa insinua um colapso estratégico que agora acelera como um trem desgovernado, levando-nos ao ápice onde o Ocidente coletivo se ergue como um muro intransponível. Retomando do fracasso inicial de Putin, que transformou a guerra de uma blitzkrieg em um drama global determinado por apoios externos, o Ocidente respondeu primeiro. Desde 24 de janeiro de 2022, Estados Unidos e Europa combinaram esforços para fornecer ou prometer 392,15 bilhões de euros à Ucrânia, equivalendo a cerca de 450 bilhões de dólares. Esses números, do rastreador de financiamento da Ucrânia do Kiel Institute, não incluem países como o Reino Unido, Canadá, Japão e outros, que enviaram bilhões adicionais coletivamente. O suporte não faltou à Ucrânia, desempenhando um papel colossal em prolongar o conflito indefinidamente. Imagine o calor sufocante das expectativas iniciais com a pergunta pairando no ar como fumaça espessa: quanto tempo e em que medida o Ocidente sustentaria o apoio? Davis aponta. A resposta está clara: o apoio continua. Com a guerra se arrastando, a Rússia foi forçada a buscar apoiadores externos próprios. China, Coreia do Norte e Irã ajudaram de diversas maneiras, da entrega de armas, como projéteis de artilharia e drones, às vendas sutis de componentes de uso duplo pela China, comprando imensas quantidades de petróleo russo. O que essas nações fornecem é secundário ao fato de que a Rússia depende de terceiros para manter seu esforço de guerra, danificando gravemente sua estratégia de longo prazo, ao enquadrar a dinâmica em termos de disposição e capacidade de outros países para contribuir. Davis diz a Preisler, isso esclarece desenvolvimentos recentes, quase todos prejudiciais às perspectivas russas de longo prazo. 3 deles se combinam para imponer um prazo à Rússia na Ucrânia. Você consegue visualizar a ironia cruel? Putin, o predador, agora caçado pela própria dependência, como um animal encurtado por cordas invisíveis. E se eu dissesse que o primeiro erro devastador envolveu o fracasso em lidar com Donald Trump, uma oportunidade perdida que agora assombra seus dias? Essa revelação explode como uma bomba de tic-tac, deixando o futuro russo pendurado por um fio tênue. Da dependência externa da Rússia, que expôs sua vulnerabilidade e alimentou 3 desenvolvimentos catastróficos impondo um prazo rigoroso, chegamos ao coração do golpe mais devastador, o fracasso de Putin em explorar o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Era uma oportunidade dourada, diz Davis, e Putin passou grande parte de 2023 esperando ansiosamente esse retorno. É óbvio porque, diante do turbilhão de eventos de 2025 após Trump voltar à Casa Branca, Davis sugere que Trump inicialmente via a guerra da Ucrânia mais do ponto de vista russo que ucraniano, provocando pavor no Ocidente de que os Estados Unidos abandonassem totalmente o apoio. Por um tempo pareceu que as maquinações de Putin triunfariam. No primeiro trimestre de 2025, Trump teve uma reunião volátil na Casa Branca com Zelensky, criticando-o de maneiras que encantariam a Rússia. Em março, os Estados Unidos suspenderam o compartilhamento de inteligência militar com a Ucrânia, seguido da suspensão de ajuda militar, ambas retomadas pouco depois.
Mas em abril, quando Trump começou a culpar Zelensky e a Ucrânia por iniciar a guerra, pareceu que Putin tinha Trump ao seu lado. Seria apenas questão de tempo até os Estados Unidos se distanciarem completamente, possivelmente levando à queda da Ucrânia sem seu maior apoio. No entanto, Putin confiou tanto que iniciou a exagerar suas cartas na segunda metade de 2025, apenas para ver a teoria de paz de Trump mudar de pressão sobre a Ucrânia para concessões a uma de restrição e pressão sobre a Rússia. Davis conta para Isler. Isso é exatamente o oposto do que Putin desejava. Outros veículos alegaram que Trump virou as costas para Putin. A CNN noticiou em julho que Trump passou a repreender Putin publicamente, frustrado pois Putin oferecia apenas palavras vazias sobre cessar-fogo ou tratados de paz. Trump foi ludibriado demais e o presidente americano tornou-se abertamente hostil à Rússia. Embora a relação pudesse ser reparada durante uma cúpula no Alasca, deteriorou-se novamente com promessas falsas de Putin, que voltou atrás nelas. Em outubro, a BBC relatou que Trump concluiu que pressão sobre Putin era a única forma de acabar com a guerra, voltando-se a ameaças de sanções e até sugerindo fornecimento de mísseis Tomahawk à Ucrânia. Putin fracassou, declara Davis, uma diplomacia não inflexível, mas notavelmente inepta. Ele não aproveitou a oportunidade clara e nem tentou dar a Trump razão para engajar construtivamente com a Rússia. Tudo leva à frustração de Trump, solidificando o apoio americano à Ucrânia que Putin pensou poder eliminar. Parte da estratégia de Putin para prolongar a guerra desmoronou. Os Estados Unidos não se retiram, e a pressão recai sobre Putin. A Rússia mal administrou o maior jogador externo na guerra da Ucrânia. Você sente a picada da traição? Como um chicote cortando o ar úmido da dúvida, essa perda estratégica revela o segundo golpe, ainda mais urgente. O compromisso da OTAN de aumentar drasticamente os gastos com defesa. Porque Putin nunca viu isso vir, como um tsunami invisível subindo sem aviso. Segure sua respiração, pois o rumo das águas muda, expondo rachaduras que afundarão impérios. Prosseguindo do fracasso diplomático de Putin com Trump, que selou o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e intensificou a pressão russa para uma vitória evasiva desde fevereiro de 2022, o segundo eixo golpeia como um tiro de escopeta no estômago. Membros da OTAN comprometendo-se a aumentar os gastos com defesa para 5% do Produto Interno Bruto, ou PIB. Lembre-se que a recomendação pré-invasão era de 2%, e poucos países a atingiam, apenas 6 em 2021, contra 23 em meados de 2024. Agora visam bem mais, o que agrada Trump, que reclamava durante seu primeiro mandato que a aliança dependia demais dos Estados Unidos. Putin viu nisso uma alavanca para afastar Trump e os Estados Unidos de aliados europeus. Em vez disso, a OTAN concordou essencialmente com Trump, reconhecendo a ameaça russa crescente. Seus membros gastarão mais que nunca maus notícias para Putin. Não é apenas Europa incrementando defesa, eles têm muito mais recursos que Rússia pode sonhar. O PIB coletivo europeu é 10 vezes o russo, e dedicar 0,2% disso à Ucrânia cobriria lacunas financeiras. Segundo o Instituto Tony Blair para a Mudança Global, Davis explica, mesmo incrementos pequenos gerariam superioridade material colossal. Mesmo a 3% ou 3,5% é algo que Rússia não pode igualar. Ele não impacta conflitos internos, mas acordou a Europa para a ameaça russa, percebendo seu poder financeiro. Um tsunami lento de capacidades defensivas avança contra Putin, com sons de alarmes ecoando em corredores governamentais. Todos os sentidos alertam. O gosto amargo da humilhação, o toque frio do medo crescendo. A guerra de Putin torna-se maior que imaginava, e agora? E se revelarmos que o terceiro fator, o último pilar, ameaça despedaçar esse equilíbrio precário de uma vez? Imagine o choque de descobertas que fazem nações estremecer, forçando a Rússia a um prazo inexorável. Prepare-se para o clímax que redefine tudo, onde cada decisão errada ecoa como um aviso final. Quando Putin lançou sua invasão na Ucrânia, parecia que o mundo entraria em colapso. Mas, na verdade, a batalha ainda estava longe do seu ápice. O que muitos não perceberam foi o quanto o tempo estava contra o Kremlin, e como outros fatores tiveram um papel decisivo. Putin não conseguiu aproveitar ao máximo a chegada de Trump à presidência dos Estados Unidos. Era uma oportunidade gigante, uma jogada de mestre, ou seria? Davis explica que no início de 2025, Putin estava ansioso pela volta de Trump ao cargo. Por quê? Porque parecia que Trump via a guerra na Ucrânia mais do ponto de vista de Moscou do que de Kiev. Isso assustou o Ocidente.
Muitos temiam que os Estados Unidos abandonassem a Ucrânia de vez. As primeiras meses de 2025 foram uma montanha-russa. Trump chegou a uma reunião tumultuada com Zelensky no início do ano, e fontes relataram tensões crescentes. Em março, os Estados Unidos suspenderam o compartilhamento de inteligência militar e o auxílio ao governo ucraniano, só para retomar tudo pouco tempo depois. Mas em abril, Trump começou a culpar Zelensky e a Ucrânia pelo início do conflito com a Rússia. Parecia que a estratégia de Trump favorecia Putin, que iludiu-se por um momento, achando que tinha o apoio do seu maior aliado na Casa Branca. Porém, esse apoio era uma ilusão. E foi aí que tudo começou a mudar. A segunda metade de 2025 trouxe uma reviravolta. Trump passou a defender uma postura diferente na Ucrânia, não mais pressionar Kiev a fazer concessões, mas forçar Moscou a ceder. Uma mudança radical, e que Putin não poderia aceitar. Davis revela que Putin, antes tão confiante de que tinha o americano na cadeira, começou a perder o controle. Trump virou a mesa. E um dado chocante? Alguns analistas afirmam que Trump virou as costas para Putin, criticando publicamente sua postura e até ameaçando sanções severas, incluindo o possível envio de mísseis Tomahawk para Kiev. Imagine a tensão. Putin, que acreditava que tinha o apoio de Trump, agora enfrentava a hostilidade direta de seu ex-aliado. O que aconteceria se essa mudança se consolidasse? O cenário se engrossa, a confiança de Putin começou a desmoronar, e os Estados Unidos reforçaram sua postura. Mas a guerra, que parecia de um lado, começava a se virar do outro. Enquanto isso, o relógio gritava. O tempo estava contra o Kremlin. Tudo indica que o maior erro de Putin foi subestimar seus adversários internos e externos. E a pergunta que não quer calar: até onde essa nova fase pode levar essa guerra sem fim? Quando Putin lançou sua invasão à Ucrânia, parecia que o mundo inteiro assistia em silêncio. Mas na realidade, o caos se aprofundava. Ele acreditava que uma ação rápida garantiria a vitória, no entanto, a estratégia foi um fracasso completo. Os sons de armas e o cheiro de fumaça ainda ecoam na memória, enquanto a esperança de uma solução rápida desapareceu. Como uma bola de neve, a situação só piorou. O que seria o próximo movimento de Putin? A verdade chocante é que o tempo virou contra ele. Putin não conseguiu usar a visita do então presidente Trump ao Alasca para reforçar sua sorte. Ainda que prometesse paz, suas palavras eram vazias. O relacionamento entre ambos se quebrou ainda mais. Em outubro, fontes revelaram que Trump decidiu que a única saída seria aplicar uma pressão dura demais sobre Putin. Sanções severas e ameaças de armamentos, aqueles temidos Tomahawk, estavam no horizonte. Putin faleceu na sua própria armadilha. Sua diplomacia, que parecia promissora, tornou-se uma coleção de promessas vazias, enquanto suas táticas desmoronavam. Ele tentou manipular Trump, achando que teria o apoio incondicional. Mas sua estratégia falhou. O apoio de Trump a Zelensky permaneceu firme, e essa frustração de Putin virou uma bomba de efeito surpresa. Sem o respaldo dos Estados Unidos, sua guerra virou uma luta de guerra de desgaste. E aí veio a revelação. A maior jogada de Putin, manter a guerra prolongada, também fracassou. Os Estados Unidos não desistiram e a pressão de Trump agora recaía inteiramente sobre a Rússia. Sua capacidade de gerenciamento foi deficiente, uma grande confusão. Rússia parecia estar caminhando para um beco sem saída. Enquanto isso, a segunda peça do plano, acabar com o tempo contra Putin para conquistar Kiev, também virou pó. Os aliados da OTAN, que antes gastavam apenas 2% do produto interno bruto em defesa, decidiram aumentar suas despesas para 5%. Uma verdadeira revolução nas forças militares. Isso mesmo. A mesma OTAN que em 2021, pouquíssimos membros atingiam a recomendação, agora estão preparados para gastar mais do que nunca. O que isso significa para Putin? Acontece algo que ele nunca esperou. Europa despertou. Seus países com uma capacidade financeira que superem muito a Rússia estão se fortalecendo. Se cada nação europeia investir apenas uma fração em defesa, a vantagem se torna clara demais. Uma onda de reforço militar que parece uma tsunami se aproxima. Para Putin, tudo isso é um golpe devastador. Sua estratégia de manter a guerra por mais tempo virou uma ilusão. Sua própria rejeição do apoio externo, a chance de enfraquecer a Ucrânia, desmoronou sob seus pés. O que será que ele fará agora? Será que seus movimentos desesperados vão atrasar ainda mais a derrota ou acelerar sua própria queda? O mundo observa com atenção. Uma das maiores peças do xadrez global está em xeque. A questão é,
Quanto tempo Putin consegue sustentar essa falsa esperança antes que o peso da realidade o destrua completamente? Quando Putin lançou sua invasão na Ucrânia, ninguém poderia imaginar até que ponto ele aceleraria o colapso de sua estratégia. Os sons de mísseis, o cheiro de fumaça e o frio na espinha de quem insistia em acreditar que a guerra duraria poucos dias, tudo mudou em questão de horas. Os primeiros indicativos mostraram que a ofensiva de Putin fracassou. Mas por que a vitória nunca veio? A resposta está além do campo de batalha, escondida na resistência de forças que ele subestimou. No início, Putin pensou que sua força militar e a superioridade nuclear lhe dariam livre acesso à vitória rápida. A navegação pelo mapa do poder parecia tranquila, mas a realidade se mostrou cruelmente diferente. Seus movimentos foram rapidamente bloqueados, enquanto o mundo assistia, assustado, a uma verdadeira terremoto político. A cada dia a resistência ucraniana se fortalecia. E mais importante, outros países começaram a jogar no lado certo. Imagine só. A União Europeia, que até então gastava apenas 2% do seu produto interno bruto em defesa, decidiu aumentar essa cifra. Decidiu chegar a 5%. Grande parte das nações europeias que antes dependiam principalmente dos Estados Unidos, agora se preparava para uma nova era de força militar. Cumprindo essa meta, elas conquistariam uma vantagem inimaginável. Essa mudança foi como um terremoto silencioso sob os pés de Putin. Trump, hein? O ex-presidente americano, que antes criticava a dependência da Europa, viu nesse avanço uma oportunidade inesperada. Ele sempre acreditou na força do país dele, e a mudança nas prioridades da Europa parecia uma vitória para seus planos. Mas, no fundo, Putin também tinha seus interesses. Ele via na postura mais firme de NATO uma ameaça maior do que imaginava. Será que ele conseguiria manter sua influência diante de um inimigo que cresce em força e união? A resposta veio cedo. O aumento do orçamento de defesa europeu não era apenas uma resposta às ações de Putin. Era uma revolução silenciosa, uma força que poderia transformar o jogo todo. A Europa, que tinha uma economia 10 vezes maior que a Rússia, decidiu investir seu potencial gigantesco. Com apenas 0,2% desse potencial, poderia cobrir as lacunas financeiras entre Rússia e Ucrânia, dando um golpe fatal nas estratégias de Putin. A grande questão é: o que isso significa para a Rússia? Com uma pequena fração de sua economia, a Europa consegue criar uma superioridade militar colossal. Mesmo que os países europeus atinjam 3 ou 3,5% de seu PIB, eles superariam em capacidade a própria Rússia. A estratégia de Putin, que parecia infalível, já enfrenta uma força que não pode conter. E o mais assustador, o que parecia uma campanha limitada virou uma crise global. Europa despertou. E sua força financeira se tornou uma arma poderosa. Uma maré crescente de defesa, uma tsunami silenciosa que ameaça varrer tudo. A questão é, até onde essa força irá? E Putin, que até então confiava em sua astúcia, conseguirá resistir a essa mudança revolucionária? Quando Vladimir Putin iniciou sua invasão à Ucrânia, ele tinha uma estratégia cuidadosamente planejada. Parecia que seu inimaginável sucesso seria garantido. Mas do outro lado, a Europa despertou, fortalecendo-se de uma forma que ninguém previa. Uma força silenciosa, quase invisível, se formava para repelir Putin. Uma maré de poder militar e econômico se aproxima lentamente, carregada de uma energia tensa que pulsa como um coração acelerado. Você consegue sentir? Essa força silenciosa e implacável coloca em risco todo o jogo de Putin. A única arma que Putin ainda consegue usar de modo eficaz para ameaçar a Europa é a superioridade nuclear que possui. É uma cortina de fumaça de medo, mas também de limite. França e Reino Unido têm cerca de 515 ogivas nucleares entre si, enquanto a Rússia dispõe de mais de 10 vezes essa quantidade. Uma questão de sigilo e força que ainda mantém a Europa na corda bamba, pronta para recuar ou avançar diante do perigo. E aqui entra os Estados Unidos com suas aproximadamente 5.225 armas ativos, quase empatados com a Rússia, com seus 5.580. Uma troca de ameaças nucleares? Seria uma catástrofe, uma luta de titãs na qual ninguém sairia ileso. Assim, a ameaça nuclear de Putin, que parecia um trunfo, na verdade, se torna uma peça de um tabuleiro cada vez mais perigoso. O cenário mudou. A estratégia de Putin, que buscava dividir e conquistar, acaba fortalecendo a Europa. Seus aliados perceberam a verdadeira ameaça e se uniram mais do que nunca. Essa união impede Putin de avançar com sua tática de chantagem e força bruta, uma estratégia que no fim
só reforça a resistência europeia. Mas há uma sombra que paira sobre toda essa força, a crise interna na própria Rússia. Mesmo com uma narrativa de apoio total, a realidade traz uma verdade amarga. Milhares de soldados russos estão morrendo na Ucrânia, e o povo comum sente na pele os efeitos devastadores dessa guerra. A economia russa, antes robusta, agora caminha para um colapso silencioso. As sanções, as perdas, os investimentos que escasseiam deixam seu impacto perceptível no cotidiano. Alimentos mais caros, empregos escassos, uma sensação de insegurança que se espalha como uma névoa escura. Dentro do próprio território, sinais de ansiedade e descontentamento começam a emergir nas pequenas ruas de cidades antes prósperas. O futuro de Putin, que parecia firme, começa a se desgastar. O que acontecerá quando o povo perceber que a guerra que eles lutam tem um custo cada vez mais alto para todos? Cada silêncio, cada inquietação escondida por trás de fachadas de força, um dia virará uma tempestade. Afinal, até mesmo os titãs mais imponentes têm suas vulnerabilidades, e elas estão se tornando cada vez mais evidentes. Nos últimos meses, a Rússia vem mostrando sinais claros de que o futuro do país será pior do que qualquer momento do passado ou presente. A crise econômica se aprofunda, e o cheiro de desespero começa a pairar no ar. Isso tudo se reflete nas incursões constantes de drones russos no espaço aéreo europeu, um som assustador que invade os céus e causa uma inquietação crescente entre os países da NATO. Com fragmentos de drones caindo em terras europeias, muitos se perguntam, até onde essa escalada pode chegar? Mas o que realmente está por trás dessa situação? Recentemente as elites russas, um grupo que Putin jamais quer provocar, passaram a questionar a própria estabilidade do regime. São esses indivíduos que poderiam acabar ajudando a virar o jogo contra o líder, especialmente se perceberem que estão perdendo dinheiro graças à guerra. A economia russa, que já enfrentava dificuldades, ficou ainda mais fragilizada. Desde setembro, o governo aumentou o valor do imposto sobre o valor agregado para 22%, tentando sustentar as contas enquanto o país enfrenta uma crise de receitas energéticas, com quedas massivas e um déficit orçamentário de cerca de 50 bilhões de dólares. Serviços públicos essenciais, de saúde à educação, já enfrentam cortes severos somente para manter o esforço de guerra. E você se pergunta, será que os russos estão prontos para se rebelarem? Embora haja sinais de tensão, a maioria ainda resiste, e o governo mantém uma dívida baixa em relação ao PIB. Mas o peso da guerra, e o custo econômico que ela impõe, joga uma sombra longa no futuro. Quanto mais Putin gastar, mais a população sofrerá. A crise financeira se torna como um relógio de areia girando lentamente, aumentando a pressão. Se o dinheiro acabar, ou se as elites perceberem que estão sendo sacrificadas demais, uma rebelião pode ser inevitável. E aí, a estratégia de desgaste de Putin terá funcionado, só que de uma forma totalmente inesperada. O próprio Putin sabe disso. Nos últimos meses ele se tornou mais agressivo, ciente de que o tempo está contra ele. O prazo silencioso e implacável parece caminhar para um ponto de ruptura. Se o país chegar ao limite, o que acontecerá? Poderá a nação resistir ao colapso financeiro e social? Ou esse será o grande golpe final, uma adaptação forçada às novas realidades, com consequências que ninguém consegue prever? A resposta está escondida no ápice dessa crise silenciosa, onde o dinheiro e o poder caminham de mãos dadas rumo a um desfecho imprevisível. Depois de inúmeras falhas e estratégias fracassadas, o presidente russo percebe com clareza crescente o que está em jogo. Ele conhece as próprias limitações, os erros que lhe custaram caro. Nos últimos meses, a agressividade de Moscou aumentou significativamente, como uma tentativa desesperada de equilibrar um prazo que não queria enfrentar, uma corrida contra o tempo que pode definir o futuro do país. Hoje, esse movimento mais agressivo se manifesta nos ataques constantes de drones na Europa. Desde setembro, a Rússia envia um fluxo incessante de drones e outros ativos aéreos, tentando colar suas marcas nos céus de nações da OTAN. Recentemente, fragmentos de drones russos foram encontrados em áreas profundas na Romênia, alertou uma publicação independente em novembro. A Polônia também sofreu, com cerca de 20 drones russos invadindo seu espaço aéreo em setembro. Ambos os países estão agora fortalecendo suas defesas, tentando se proteger de uma ameaça que parece aumentar cada dia. Por que Putin insiste nessas táticas? Ele quer mostrar força, intimidar os europeus, fazer com que sintam que sua ameaça é real, que podem ser atingidos a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas essa escalada, na verdade, revela mais fraqueza do que poder. É uma sinalização de desespero,
uma tentativa de assustar enquanto seu próprio país sofre com ataques energéticos na Ucrânia, especialmente com o inverno pesado se aproximando. Esses ataques na infraestrutura energética não são novidade, mas agora estão mais intensos, um esforço de Putin para pressionar a resistência ucraniana. Em outubro, uma publicação destacou que os ataques à rede de energia de Kiev se intensificaram, principalmente porque a esperança de receber mísseis Tomahawk dos Estados Unidos parece ter se esgotado. A estratégia de Putin aparentemente era que a Ucrânia não teria como responder, e ele tem enviado ondas de drones e mísseis para cortar o fornecimento de energia, deixando milhões no escuro. No começo de novembro, outro jornal revelou que essas ações reduziram drasticamente a capacidade de geração de energia na Ucrânia, chegando a zeros em muitos locais. A população sofre com apagões que podem durar até 16 horas seguidas. Putin obtém o resultado desejado, sufocar e desgastar o inimigo. Mas por trás dessa postura, há uma pressão de tempo, uma estratégia que virou uma corrida contra o relógio. Até onde esse movimento desesperado pode chegar? A resposta está no aumento da urgência de Putin, uma tentativa de fazer o Ocidente duvidar, de mostrar que a resistência ucraniana está prestes a desmoronar. Mas o que acontece quando o tempo começa a escorrer? As ações impulsivas de Moscou indicam que o fim dessa fase se aproxima. Será que Putin consegue manter essa linha sem perder o controle? A resposta pode se revelar nos próximos passos desse jogo de xadrez sombrio, onde a desesperança se mistura ao desejo de vitória. No coração da crise, Putin está desesperado. Seus ataques, que podem durar até 16 horas, parecem mais uma luta contra o tempo do que uma tentativa real de vitória. Enquanto ele consegue o que deseja com esses golpes, fica claro por quê. Ele está sob uma pressão absurda, tentando mostrar ao Ocidente que a Ucrânia está desmoronando. Mas será que essa estratégia está funcionando? Imagine o som ensurdecedor de mísseis hipersônicos rasgando o céu, atingindo velocidades acima de Mach 5. Uma ameaça que não apenas assola a Ucrânia, mas todo o mundo. Putin acredita que ao mostrar força com esses foguetes, pode negociar uma paz sem concessões, um acordo que preserve sua suposta hegemonia. No entanto, a realidade mostra o contrário. Trump, que poderia ser sua maior esperança, virou as costas para ele. Os aliados do Ocidente nunca estiveram tão fortes. Desde janeiro de 2022, mais de 392 bilhões de euros, cerca de 450 bilhões de dólares, foram enviados para ajudar a Ucrânia. Até países como Canadá, Japão e Reino Unido contribuíram somando bilhões. A resistência alimentada por esse apoio imenso, é o que impede Putin de conquistar a vitória rápida. Mas enquanto isso, Putin está cada vez mais pressionado a agir. Seu último esforço. Um ataque desesperado às infraestruturas energéticas ucranianas. Uma tentativa final de reafirmar seu domínio. Caso falhe, ele pode perder tudo, inclusive sua influência. É aí que entra o medo. As ameaças nucleares estão voltando, agora mais flagrantes do que nunca. O ministro da Defesa russo afirma que a modernização do arsenal nuclear dos Estados Unidos acelerou. Por que esse aumento de tensões? Putin sabe que está na corda bamba. Sua estratégia de guerra híbrida e ataques intensos às redes energéticas não são sinais de força, mas de desespero. Ele só pensa em vencer rápido na Ucrânia, e honestamente, o tempo está acabando. Davis explica que há uma janela de oportunidade se fechando lentamente. Putin precisa acelerar o golpe final, desgastando a Ucrânia, dividindo o Ocidente e intimidando seus aliados. Se a porta se fechar, tudo estará perdido para ele. E quem sabe, pode acabar sendo vítima de sua própria tragédia. Assim, a corrida contra o relógio está chegando ao seu limite. Uma batalha final que pode decidir não só o destino de uma nação, mas de todo o mundo. Como será que essa história vai terminar? Quando Vladimir Putin lançou sua invasão na Ucrânia, ele acreditava que tinha tudo sob controle. Sua estratégia era clara: desgastar o país materialmente e militarmente, enquanto manipular a política ocidental, tentando dividir e intimidar. Mas o tempo não foi seu aliado. E agora há uma janela que pode se fechar a qualquer momento. Uma oportunidade que, se perdida, colocará Putin numa posição desesperadora. Você consegue imaginar um líder que, ao tentar matar seu inimigo, acaba se tornando vítima de suas próprias armadilhas? Imagine o som de explosões ao longe, a fumaça pesada no ar, um cheiro de carvão e metal queimado. Putin apostou tudo nas suas armas hipersônicas mais sofisticadas, como os mísseis Kinzhal, capazes de atingir velocidades acima de Mach 5.
Esses mísseis prometiam ser quase impossíveis de parar, ignorando até os sistemas mais avançados de defesa aérea do mundo. O que Putin não esperava era que a Ucrânia encontrasse uma forma inteligente de enganar esses monstros voadores. Ucrânia desenvolveu uma estratégia revolucionária. Uma espécie de música que torna os Kinsale completamente fora de rota, e tudo sem disparar uma única bala. Uma tecnologia que parece magia, mas é pura engenharia de ponta. Como uma sinfonia perfeita, ela faz os mísseis se perderem, anulando sua velocidade letal. Imagine uma escuta, onde o som de um sistema computadorizado redesenha o curso de um míssil hipersônico, levando-o para longe de seus alvos. Foi exatamente assim que a Ucrânia virou o jogo. Quando a Rússia revelou sua ameaça Kinsale, achava-se invulnerável. O míssil, rápido como nunca. Com alcance de 300 milhas e uma carga de 450 libras, capaz de atingir Kiev do território russo, era sua arma de terror. Putin pensou que tinha o controle. Mas a verdade é que a estratégia começou a ruir diante do seu próprio armamento de elite. The Sounds of Sirens, o frio na espinha de quem ouviu a notícia. A Ucrânia acabou de parar um dos mais poderosos mísseis do mundo, com uma única tecnologia. E essa não foi a única ameaça. Em novembro, uma ofensiva esmagadora com mais de 450 drones de ataque, além de mísseis balísticos e outros Kinsale, quase destruiu uma cidade. No entanto, a resiliente nação conseguiu resgatar dezenas de civis, enquanto o som de sirenes ecoava como uma sentença de esperança. A cada ataque, o sentimento de vulnerabilidade crescia. Mas, no meio de tanta destruição, uma questão permanece. Até onde Putin consegue jogar esse jogo sem perder tudo? O mais chocante é que enquanto Putin confiava que seu poder hipersônico alavancaria sua vitória, a Ucrânia usou a própria tecnologia de terror contra ele. O que parecia uma invulnerabilidade virou uma armadilha. A estratégia de desgastar ambos os lados pode estar se voltando contra o próprio Putin. A janela se fecha, a pressão aumenta, e o desfecho dessa história promete uma reviravolta inédita. Quem consegue resistir ao som da derrota? E o que acontecerá quando os próximos movimentos forem feitos? Prepare-se para uma narrativa de estratégias, tecnologia e esperança que podem mudar o curso de uma guerra, e talvez, do próprio poder de Vladimir Putin. Após um devastador ataque com mais de 450 drones de ataque, o presidente da Ucrânia detalhou os efeitos. Até agora, 11 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças. Infelizmente, uma vítima morreu. Meus sentimentos às famílias deles. Várias pessoas foram resgatadas e os esforços continuam. Nesse momento, a Rússia usou 7 mísseis Kinsale na ofensiva mais recente. Mas essa nem é a primeira vez. Muitas ações foram realizadas antes. A velocidade impressiona. Os mísseis Kinsale têm uma vantagem mortal. Mesmo os sistemas Patriota da Ucrânia, considerados um dos mais avançados do mundo e eficazes contra quase todo tipo de míssil russo, têm dificuldades agora. Por quê? Porque os Kinsale estão mais rápidos do que qualquer defesa. Essas armas hipersônicas estão quase imunes ao contrapeso conhecido. Relatórios de várias fontes confirmam. Esses mísseis são quase invulneráveis para os Patriot. A questão é, Rússia diminuiu a quantidade de mísseis lançados na Ucrânia, mas aumentou a eficácia de cada um. Entre agosto e setembro, a taxa de interceptação caiu de 37% para apenas 6%. Ou seja, mais mísseis estão passando pelo sistema de defesa ucraniano. Os russos têm atualizado seus Kinsale, deixando-os mais rápidos e imprevisíveis. Agora, eles desviam de rotas previsíveis, tornando difícil o acompanhamento. Com o avanço, a Força Aérea da Ucrânia entrou na disputa. Em 5 de novembro, o porta-voz Yuri Anet alertou. A Rússia usa seus mísseis hipersônicos mais frequentemente. E esses são mais difíceis de derrubar. Os mísseis Iskander-M, similares em velocidade aos Kinsale, apresentam o mesmo problema. Com esses dados, fica claro, a defesa da Ucrânia está vulnerável contra essa ameaça. O que torna tudo mais assustador? O fato de que, durante os ataques, um único sistema Patriota não consegue cobrir toda a área. Ele aponta em uma direção, enquanto o inimigo pode atacar de qualquer ângulo. Assim, a vulnerabilidade fica evidente. E o que essa situação significa? Que a fraqueza na defesa aérea ucraniana se aprofunda a cada dia. À medida que 2025 se aproxima do fim, fica cada vez mais claro. A Rússia está explorando essa vulnerabilidade mais do que nunca. Putin sonha em aproveitar essa brecha para virar o jogo. Mas até onde ele consegue ir? E qual será o próximo passo na estratégia de uma superpotência que domina a velocidade absoluta?
A resposta pode mudar tudo. Em um momento onde a guerra parece se desenrolar como um jogo de xadrez, uma fraqueza crucial emerge nas defesas aéreas da Ucrânia. Os mísseis hipersônicos russos, como o Kinzhal e o Iskander-M, representam uma ameaça aterrorizante. Putin aposta que ao lançar esses projéteis com cargas de 1000 libras, poderá desafiar toda a estrutura de defesa inimiga. Mas há algo que poucos percebem: a Ucrânia tem uma arma secreta capaz de enganar esses monstros de velocidade. Imagine o som de um sistema de guerra eletrônica ativando, como se uma sinfonia caótica invadisse os céus. Pessoas com os olhos fixos na tela, sentindo o zumbi dos mando por trás das orelhas. Uma dança invisível de sinais que confunde os navegadores russos, fazendo esses mísseis hipersônicos basicamente perderem completamente o rumo. E o mais surpreendente? A resposta da Ucrânia vem de uma lembrança do passado, uma melodia que engana os sensores mais sofisticados. É uma tecnologia chamada Lima, uma arma eletrônica que manipula sinais de navegação, fazendo esses gigantes viajarem como pássaros desconcertados no céu. Mas por que essa estratégia funciona tão bem? Porque enquanto nações poderosas ainda tentam desenvolver seus próprios mísseis hipersônicos capazes de manobras imprevisíveis, a Ucrânia descobriu uma saída engenhosa. Eles criaram uma barreira invisível, um escudo eletrônico, que consegue fazer os monstros russos perderem o controle. Para Putin, isso significa uma vergonha pública. Seu arsenal de terror, uma vez imbatível, agora é desafiado por uma simples, porém poderosa tática de guerra eletrônica. Você já se perguntou como o som de um sinal digital pode virar uma ameaça mortal? Ou como a música de repente se torna uma arma de guerra? Os engenheiros ucranianos transformaram ondas sonoras em uma ferramenta de defesa, criando uma batalha intelectual onde o inimigo não consegue nem perceber que está sendo manipulado. Sentem o frio na espinha? É o som do amanhã que está sendo forjado no presente, e mudará tudo o que você achava que sabia sobre combate aéreo e tecnologia militar. O futuro da guerra depende dessas jogadas inteligentes. E o que mais o espera nessa história de traidores e salvadores? Quando Vladimir Putin iniciou sua invasão à Ucrânia, ele acreditava que o mundo teria uma resposta rápida e fácil. His strategy parecia infalível, mas a realidade se mostrou brutalmente diferente. A guerra, que deveria durar dias, agora entra no 10º mês. Como os apoiadores externos estão mudando o jogo? Prepare-se para uma reviravolta chocante que pode virar tudo de cabeça para baixo. Desde o começo ficou claro que Putin subestimou a resistência ucraniana e a força de seus aliados. Enquanto o som das bombas ecoa e o cheiro de fumaça mistura-se ao ar frio, a batalha se estende, não só na linha de frente, mas na arena das influências globais. É uma luta de forças invisíveis que definem o destino de uma nação. Mas o que poucos sabem é o papel decisivo de países que, mesmo à distância, comandam o curso do conflito. E uma estratégia inusitada está deixando Putin cada vez mais à beira do abismo. No centro dessa jogada de mestre, está um sistema de guerra eletrônica chamado Lima, operado pela unidade Nightwatch da Ucrânia. Esses dispositivos conseguem interferir nas sinais de navegação dos mísseis hipersônicos russos, como o Kinzhal. E o mais surpreendente? Ucrânia descobriu uma arma poderosa, a música. Sim, uma melodia dos tempos da Segunda Guerra Mundial está sendo usada para desorientar os mísseis russos. Uma tranquilizante que se transforma em arma de guerra, tocando a história e a memória de um conflito ainda vivo no coração da Rússia. Eles estão promovendo uma espécie de zombaria através de uma canção chamada Nosso Pai é Bandeira. Essa música homenageia Stepan Bandera, um líder ucraniano da época da Segunda Guerra Mundial, visto como herói por muitos. Para outros, um fascista. A maioria na Ucrânia, porém, vê nele um símbolo de luta pela liberdade, um mártir que resistiu às repressões soviéticas. E agora, essa figura controversa se torna uma arma contra o orgulho russo. O som, carregado de significado, invade os sistemas de navegação dos Kinzhal, causando confusão e desviando-os de seus alvos. Imagine o impacto. Mísseis carregados com cabeças de 1000 libras, que deveriam atingir seus destinos com precisão letal, agora completamente perdidos no espaço. Tudo graças a uma melodia, que ecoa com a força de uma mensagem silenciosa. Vocês não podem vencer pela história que tanto veneram. E Putin, buscando uma vitória que parece cada vez mais inalcançável, enfrenta não apenas uma resistência física, mas uma batalha psicológica travada com notas e letras. O que essa tática inédita revela?
Que a guerra moderna está mudando de forma radical. Música, símbolos e memórias podem ser armas tão poderosas quanto tanques e armas nucleares. E a partir de agora, o inimigo não é apenas o que está na linha de frente, mas também aquilo que controla o coração e a mente de uma nação. Estaremos assistindo a uma nova era de conflitos onde as emoções são tão essenciais quanto a força militar. Você consegue imaginar o que vem a seguir nessa guerra de guerra? Quando a Rússia lança seus mísseis, parece que a esperança de vitória desaparece lentamente. Mas uma revelação assustadora mexe com a cabeça de Putin e de todos que acreditaram na supremacia militar do Kremlin. A unidade Nightwatch, que fica oculta na sombra, está usando uma arma invisível e surpreendente. Músicas provocativas que sabotam os sistemas de navegação dos mísseis russo-Kinsale. Imagine um som comum, uma melodia familiar preenchendo o ar. Parece inofensivo, certo? Mas na verdade, é uma arma tecnológica silenciosa, capaz de enganar os dispositivos mais avançados. Desde o fim de outubro, essa equipe conseguiu inutilizar ou desviar pelo menos 12 desses mísseis, simplesmente substituindo suas sinais de satélite por uma canção que irrita Putin. Uma estratégia de interferência que usa o poder do ruído para enganar os sistemas de navegação que dependem de GPS ou GLONASS. Você consegue imaginar uma música que é mais que uma simples melodia? O que parece uma brincadeira se transforma em uma arma potente. Tocando uma música dos tempos da Segunda Guerra Mundial, a unidade Nightwatch faz os mísseis perderem sua rota, acreditando que estão em outro lugar, e os efeitos são devastadores. A tecnologia por trás disso é a spoofing, uma técnica de interferência que sobrecarrega sinais fracos de satélites de navegação. Esses sinais, por sua natureza, já são frágeis, e podem ser ainda mais vulneráveis por obstáculos, condições atmosféricas ou equipamentos mal operados. Mas o que torna essa tática ainda mais assustadora é sua simplicidade aparente, encobrindo uma estratégia inteligente e eficiente. Enquanto a Rússia tenta dominar o céu e destruir a esperança de um futuro livre, um simples som consegue desativar a tecnologia mais avançada de um dos maiores exércitos do mundo. É uma guerra de inteligência, de obstáculos invisíveis e de reviravoltas que ninguém poderia prever. Você consegue imaginar o que vem a seguir? Os efeitos dessa arma silenciosa podem mudar o rumo do conflito de maneiras que ninguém esperava. Quando Putin lançou sua invasão na Ucrânia, o mundo viu uma jogada ousada, uma estratégia que parecia imbatível. Mas na realidade ele enfrentou obstáculos que não poderia imaginar. A vitória rápida parecia certa, até que a resistência se mostrou mais forte do que esperava, e a guerra se arrastou, transformando tudo em uma crise sem fim. Você consegue imaginar o que acontece quando uma campanha militar dá errado? À medida que o conflito se prolonga, outras nações entram em cena. Os aliados ocidentais se uniram de forma extraordinária, comprometendo mais de 392 bilhões de euros, aproximadamente 450 bilhões de dólares, para apoiar a Ucrânia. Um apoio financeiro que não para de crescer, garantindo que o país nunca perca forças. Mas há mais por trás disso. Países como China, Coreia do Norte e Irã também começaram a fornecer ajuda de formas cada vez mais sutil, mas igualmente poderosa. Eles enviam armas, petróleo e componentes que silenciosamente sustentam a máquina de guerra russa. E essa dependência externa pode ser a maior fraqueza de Putin, deixando claro que o seu tempo está se esgotando. Ou será que ainda há uma carta na manga que pode virar o jogo? Lembre-se, em março de 2022, tudo parecia decidido. Putin acreditava que a invasão duraria apenas 2 dias. O mundo todo achou que a vitória seria rápida, uma vitória quase sem esforço. Mas com o passar dos meses a realidade se mostrou diferente. A resistência ucraniana e o apoio global transformaram a guerra em uma longa batalha de resistência, onde a Rússia começou a depender de forças externas. Agora, o verdadeiro inimigo de Putin não é apenas a Ucrânia, mas o próprio cenário internacional, tecendo uma teia de armadilhas que podem destruí-lo. E as reviravoltas continuam. A entrada de Trump na presidência americana trouxe uma esperança para Putin. Durante um tempo parecia que Trump tinha uma visão favorável à Rússia. Mas após suas ações e declarações, essa conexão começou a se desgastar. Trump virou as costas, acusando Zelensky e a Ucrânia de provocarem a guerra, e até ameaçou suspender ajuda militar. A confiança de Putin foi por água abaixo. Agora a estratégia de Trump de pressionar a Rússia virou de cabeça para baixo. Uma oportunidade que poderia ter garantido a vitória de Putin virou uma armadilha.
Você consegue acreditar na quantidade de traições e mudanças de planos que aconteceram? Uma guerra que parecia ao alcance de poucos segundos se tornou um jogo de xadrez complexo, onde cada movimento é uma aposta arriscada. E no meio dessa engrenagem, a questão que fica é, até que ponto Putin pode resistir? Mas a coisa não para por aí. Uma pressão maior é o relógio que insiste em avançar. Os aliados da OTAN começam a gastar de forma histórica, investindo até 5% do seu produto interno bruto em defesa. Uma mudança expressiva. Antes, a maioria nem atingia 2%. Europeus e americanos estão se preparando para uma batalha que parece inevitável, e essa corrida armamentista ameaça colocar Putin numa posição cada vez mais vulnerável. Com esse aumento de gastos, as forças da OTAN têm uma vantagem que Putin não consegue simplesmente ignorar. A força econômica que supera a Rússia em 10 vezes. Com uma capacidade de investimento gigantesca, ameaça transformar o cenário em algo que ele jamais imaginou. Será que esse esforço será suficiente para mudar o rumo da história? Ou essa corrida armamentista esconderá uma crise maior, pronta para explodir? E assim, enquanto o mundo se move numa velocidade assustadora, uma questão permanece no ar. Poderá Putin ainda encontrar uma saída antes que tudo esteja perdido? As forças externas, as alianças e os recursos da OTAN estão moldando um cenário onde o tempo parece ser o maior inimigo. A cada dia mais países se armam, mais dinheiro é investido, e a esperança de uma solução rápida desaparece. Você está preparado para a maior reviravolta que a história atual pode nos reservar? Fica a dúvida. O que acontecerá quando essa tempestade atingir o ápice? Porque na guerra moderna, quem consegue manter o controle até o final? Quando as cidades e a infraestrutura energética da Ucrânia estão sob ameaça, um detalhe importante surge. É melhor fazer os mísseis explodirem em campos vazios do que atingir alvos valiosos. Afinal, cada míssil russo custa cerca de 10 milhões de dólares. E esse gasto absurdo quase não compensa quando eles não acertam o alvo desejado. Essa tática, embora imperfeita, representa um avanço impressionante na capacidade de guerra eletrônica do país. Imagine um sistema capaz de interferir na orientação de bombas de glide russas, usando algo chamado o MPK. Esses aviões de guerra russos, carregando esses dispositivos de explosão, são muito mais lentos do que os mísseis de alta velocidade. Ainda assim, têm sido usados em lotes massivos contra a Ucrânia, mais de 5.000 bombas por mês, segundo especialistas. E esse volume de ataque até desgasta aviões soviéticos antigos, que já estão próximos do fim de sua vida útil. Mas aqui vem a reviravolta. Esses glide bombs usam sinais de navegação por satélite, tornando-os vulneráveis a técnicas de engano, como o spoofing. E o sistema de guerra eletrônica ucraniano, conhecido como Lima, tem mostrado ser muito mais versátil do que se imaginava. Lima não apenas consegue falsificar sinais, fazendo os sistemas russos acreditarem que estão em um lugar errado, mas também pode botar esses sinais inteiramente para fora do ar. E há indícios de que ele pode fazer algo ainda mais sofisticado, interferência cibernética. Isso significa que Lima pode potencialmente neutralizar equipamentos russos próprios de guerra eletrônica, minando suas estratégias. O mais impressionante? Essa arma tecnológica não é só uma caçadora de quinça. Ela pode derrubar drones, mísseis hipersônicos, o que for. E o impacto disso tudo promete alterar completamente o jogo. Afinal, um sistema com alcance de combate maior do que a própria imaginação consegue captar está mudando o cenário de forma radical. Será que essa inovação vai transformar a guerra eletrônica na Ucrânia? Ou há algo ainda mais surpreendente vindo por aí? Algo que pode mudar o destino do conflito do jeito que ninguém esperava? Imagine uma guerra onde a tecnologia moderna se torna a maior aliada ou inimiga. Você já pensou como um sistema de interferência eletrônica pode virar o jogo? Em meio ao caos, uma arma invisível chamada Lima surge, capaz de interromper sinais, embaraçar os mísseis e até ajudar a defender contra os equipamentos russos de guerra eletrônica. Seus efeitos são tão rápidos que em minutos a vantagem de alcance dos mísseis se torna uma vulnerabilidade mortal. Lima não é apenas uma ameaça, ela altera toda a estratégia militar. Quando um míssil é lançado longe do seu ponto de origem, a interferência se acumula, criando distorções que aumentam exponencialmente os erros de direcionamento. É como uma névoa digital que impede a precisão, fazendo até mísseis de alta tecnologia detonar de forma inofensiva no campo aberto ou ficarem presos no silêncio do vazio. E o mais inquietante? Enquanto a guerra avança, a engenhosidade ucraniana mostra que a luta não é só de armas pesadas.
Como uma partida de xadrez, os ucranianos usam músicas da Segunda Guerra Mundial para confundir os sistemas russos, uma estratégia simples, porém devastadora. Isso deixa Putin em alerta máximo, porque o que eles realmente temem é a perda do sinal GNSS, a referência que guia os mísseis de precisão por mares de interferência. Se esses sistemas de navegação forem interrompidos, até armas de 10 milhões de dólares podem se desviar do alvo em quilômetros. Com apenas alguns segundos sem sinal, o erro pode aumentar para dezenas de metros. Imagine o pânico na Rússia ao perceber que seus mísseis mais caros podem explodir em local errado, com potencial de transformar a guerra em uma enxurrada de fracassos devastadores. A questão que fica no ar: até que ponto a inteligência e a criatividade podem derrotar a potência militar? E o que realmente ameaça o coração do cerco russo? A resposta parece estar escondida na batalha invisível pelo controle do espaço digital, uma guerra silenciosa, mas com consequências que podem mudar tudo. Você acha que a tecnologia sozinha pode decidir essa guerra? Ou a engenhosidade improvável de uma música antiga ainda consegue sobrecarregar o poder de uma superpotência? O jogo está em andamento, e o próximo movimento pode estar mais perto do que imaginamos. Você sabia que Vladimir Putin, ao invadir a Ucrânia, calculou cada movimento como um xadrez global, mas falhou em prever um colapso devastador? Ele esperava uma blitzkrieg que terminasse em dias, mas o mundo inteiro interveio, forçando a Rússia a depender de aliados externos. Agora 3 fatores implacáveis aceleram a derrota de Putin: seu erro fatal com Trump, o despertar da OTAN e a genialidade ucraniana. Nigel Gold Davis, especialista do Instituto do Atlântico, revelou em conversa com Dominique Prezel como esses pontos combinam para colocar a Rússia em perigo iminente. Mas o que realmente humilha Putin para além da imaginação? Vladimir Putin invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, pensando em uma vitória rápida em dias. Ordens de batalha traçadas com precisão. Mas o fracasso inicial abriu as portas para o Ocidente. O coletivo Oeste forneceu ou prometeu 392 bilhões de euros, cerca de 450 bilhões de dólares aos ucranianos, segundo o que é o Institute. Países como Reino Unido, Canadá e Japão adicionaram bilhões. Esse apoio prolongou a guerra, obrigando a Rússia a buscar ajuda de China, Coreia do Norte e Irã. Eles forneceram munições, drones, componentes duplos, compra de petróleo russo. O som dos aviões chineses carregando suprimentos ecoava nos hangares escuros, o cheiro de óleo diesel pairando no ar. Você sente o frio aço das armas manipuladas apressadamente? Essa dependência prejudica a estratégia russa. O que acontece quando seu maior aliado se volta contra você? Davis revela 3 choques que apertam o prazo de Putin na Ucrânia. Na discussão anterior com Nigel Gold Davis e Dominique Prezel, Putin falhou em capturar a Ucrânia rapidamente, abrindo espaço para intervenções externas. O primeiro golpe devastador foi a gestão errada de Donald Trump. Putin esperou ansiosamente por Trump em 2023, vendo nele uma chance de isolar a Ucrânia. Em 2025, Trump inicialmente apoiou a visão russa, pressionando Zelensky em reuniões voláteis na Casa Branca. Sino de portas batendo forte, aroma de café forte queimado durante tensões altas. A suspensão de ajuda militar e inteligência em março pareciam selar o destino ucraniano. Em abril, Trump acusou Zelensky de iniciar a guerra. Parecia que Putin havia vencido, mas ele exagerou. Trump mudou de pressionar a Ucrânia para pressionar a Rússia. Que humilhação pública! Putin manipulador exposto como incompetente. Relatórios da CNN em julho mostraram Trump criticando Putin abertamente, frustrado com promessas falsas de cessar-fogo. O encontro no Alasca foi uma farsa. Putin voltou atrás. Em outubro, a BBC reportou Trump ameaçando sanções e mísseis tomahawks para a Ucrânia. A diplomacia de Putin, nem flexível nem hábil, mas incrivelmente desastrada. Ele não aproveitou a oportunidade óbvia, levando Trump a endossar o apoio americano à Ucrânia. O tato pesado dos tratados rasgados, o gosto amargo da traição. Primeira parte da estratégia russa falhada. Os Estados Unidos não saem, e a pressão recai sobre Putin. Mas isso não para aqui. Que aliança ocidental você achava segura acaba sendo o pesadelo de Putin. No ponto onde Putin falhou com Trump, deixando a aliança americana intacta e voltando-se contra a Rússia. Outro abalo atingiu, o aumento massivo nos gastos de defesa da OTAN. Segundo Davis, isso é um tiro de escopeta no estômago russo.
Antes da invasão, a recomendação era 2% do PIB. Apenas 6 membros atingiram ou excederam em 2021, contra 23 em meados de 2024. Agora, buscam 5%. Trump elogiou após reclamar da dependência americana na primeira gestão. Putin esperava usar isso para dividir a OTAN, mas ela unificou contra a ameaça russa. Os membros europeus têm PIB 10 vezes maior que o russo, até 0,2% daquele PIB para a Ucrânia preencheria lacunas. Segundo o Tony Blair Institute for Global Change, mesmo 3% ou 3,5% leva à superioridade esmagadora. Ontem de buzinas de fábricas armando-se, vento frio carregado de fumaça metálica, textura áspera de tanques recém-produzidos. Europa acordou para o perigo russo, criando um tsunami lento de defesa. Isso não afeta apenas a Ucrânia, prepara para ameaças futuras. Como Putin suporta essa avalanche financeira? Ele achava que isolaria a OTAN, mas criou aliados mais fortes. Que reviravolta, seu fracasso globaliza o temor contra ele. Após o despertar da OTAN e o aumento de gastos exponenciais que superam a Rússia em riqueza e capacidade, o terceiro e último ataque vem da engenhosidade ucraniana destruindo vantagem russa. Aqui, Putin enfrenta kits desalinhados por sistemas ucranianos inovadores. Com 5 anos de guerra brutal, a Ucrânia supera a força russa com inteligência. Sistemas como Lima, um contra-eletrônico, enganam sinais de mísseis hipersônicos russos custando 10 milhões de dólares cada. Exposição por minutos desvia lançamentos. Preocupando Putin com perda prolongada de GPS e descortês de mísseis. Produção em massa ucraniana já derrubou cerca de 1 dúzia de kits em semanas por uma unidade. Praia iluminada por explosões distantes, medo visceral de sirenes e choques táteis de ondas de choque. Segundo o Atlantic Council, a inovação ucraniana é a carta trufe, incluindo 4,5 milhões de drones feitos em garagens para 2025, destruindo a frota do Mar Negro e permitindo mísseis profundos. Lima representa defesa assimétrica. Putin apresenta hipersônicos, Ucrânia contraria com soluções baratas e rápidas. O que acontece quando a criatividade derrota o músculo? Que vergonha! O líder do Kremlin, outrora dominador, humilhado por inventores ucranianos há anos. Isso acelera o colapso russo, mostrando que mesmo terceiros não garantem vitória eterna. Mas o fim desta saga revela uma Ucrânia inesquebrável, provando que estratégias globais podem desmoronar com uma faísca de inovação. Imagens vívidas de esperança surgindo das cinzas, o cheiro de terra úmida pós-batalhas. E você, pensa que Putin aprendeu a lição? Ou isso é só o começo da reviravolta final? O som de aplausos ecoando na história espera por uma conclusão chocante. Nos dias atuais, o conflito na Ucrânia revela uma batalha de estratégias invisíveis, mas devastadoras. Enquanto a Rússia enfrenta dificuldades com sua infraestrutura de petróleo, a Ucrânia já declara guerra também no campo tecnológico, usando métodos que surpreendem até os especialistas mais experientes. Imagine uma revolução silenciosa, impossível de detectar até o momento crucial, que pode mudar tudo. Você consegue perceber o peso de cada movimento dessa luta de nervos? A verdade é que o cenário se torna mais perigoso a cada dia, com consequências que vão além do horizonte de batalha. Em uma jogada surpreendente, a Ucrânia iniciou uma ofensiva que está deixando a Rússia sem chão. Uma única unidade já destruiu cerca de 12 instalações em poucas semanas, uma quantidade inimaginável até pouco tempo atrás. Você consegue sentir a pressão que isso coloca sobre o coração do inimigo? Cada ataque é uma colisão de tecnologia avançada, uma balaira de inteligência que desafia a força bruta da Rússia. Mas qual será o impacto real dessa inovação? Será que esse movimento poderá realmente desestabilizar o gigante de couro de Putin? Enquanto a guerra movimenta mentes e equipamentos, a Ucrânia também ataca o coração da economia russa, seu petróleo. Sem combustível refinado, o país fica à deriva. Os tanques param, os aviões também. Uma guerra de palavras e armas se mistura numa corrida contra o tempo. O petróleo russo, símbolo de poder, vira fumaça sob o ataque de drones ucranianos, que desafiam a seguridade do Kremlin. É como um ataque de surpresa que não deixa espaço para a defesa. E o mais assustador, a China. Uma potência aliada parece estar abandonando a Rússia, deixando-a mais vulnerável do que nunca. Naquele dia fatídico, no dia 11 de novembro, o combate atingiu o mais sensível, o coração da refinaria de petróleo de Saratov. Uma bomba de destruição que expôs a fragilidade de toda uma infraestrutura vital.
A Rússia, que depende tanto do petróleo, viu seus estoques serem destruídos, seu poder enfraquecido. Enquanto isso, as forças ucranianas miraram também uma refinaria na Crimeia ocupada, mostrando que ninguém está seguro. Você consegue imaginar a cena? O cheiro de óleo queimando e o estalo dos sistemas sendo destruídos, tudo enquanto o mundo assiste. O que essa nova fase significa para quem ainda acredita que a força bruta vence a guerra? A resposta está na estratégia invisível, na inovação que muitos desprezaram até agora. E aqui está a reviravolta. A China, que até então parecia apoiar a Rússia, abandona essa aliança. Uma jogada que vai alterar o equilíbrio de poder para sempre. Assim como uma cortina que cai em um teatro, essa mudança muda tudo. Você consegue sentir a tensão no ar? Cada movimento no palco internacional tem um impacto direto na guerra que transforma vidas. Agora, o que será do destino de Putin, cercado por uma crise que só parece piorar? A resposta pode estar na próxima jogada. A batalha de hoje é mais do que armas. É uma luta por controle, por sobrevivência, por um futuro incerto. E só o tempo dirá quem realmente sai vencedor dessa guerra de estratégias, fogo e silêncio. Quando analisamos as estratégias em conflitos modernos, uma questão inquietante surge. Como países conseguem alterar o curso de uma guerra com movimentos surpreendentes? A resposta está na capacidade de explorar vulnerabilidades e usar a tecnologia a seu favor. Imagine uma potência tentando defender suas reservas de petróleo, enquanto um inimigo minuciosamente mira suas infraestruturas mais importantes. Você consegue imaginar um ataque que possa enfraquecer uma nação por dentro, atingindo um dos seus pilares econômicos? Prepare-se para descobrir como uma infraestrutura vital, muitas vezes esquecida, se tornou o ponto de maior vulnerabilidade de uma das maiores potências militares atuais. Nos dias finais de novembro, a região de Saratov, uma das bases estratégicas da Rússia, virou cenário de uma impressionante série de ataques. Em uma madrugada silenciosa, o que parecia um momento rotineiro virou um pesadelo. A refinaria de Saratov, responsável por fabricar cerca de 20 tipos de produtos derivados de petróleo, foi alvo de uma ofensiva coordenada por drones. Está aí uma frase que parece saída de um filme de suspense, mas é real. A questão que não quer calar é: como uma infraestrutura tão essencial foi atingida com tanta facilidade no coração do território russo? A resposta por trás das cortinas revela uma fragilidade que ninguém imaginava. A defesa do Kremlin afirma que seus sistemas antiaéreos funcionaram perfeitamente na noite do ataque, alegando que haviam abatido 37 drones ucranianos, incluindo 8 na região de Saratov. Mas quem conhece os detalhes do campo de batalha sabe que promessas de defesa muitas vezes escondem uma verdade bem diferente. Afinal, a própria região não nega que após o ataque, os estilhaços de drones destruídos tenham causado danos mínimos, enquanto a fumaça negra de incêndios se espalhava no horizonte. Contudo, o que o governo russo se recusa a admitir é a real consequência do ataque: uma série de explosões, uma flamesca de fogo que devora a refinaria e deixa marcas palpáveis na infraestrutura econômica do país. Pois bem, o que exatamente ocorreu naquela noite? As imagens compartilhadas pelas forças de defesa ucranianas mostram uma estrutura em chamas, em meio a uma sucessão de detonações que ressoaram como um tiro certeiro na estabilidade de Moscou. A própria equipe militar ucraniana divulgou fotos que evidenciam o estrago real. Uma fábrica de petróleo fundamental para abastecer a Rússia foi completamente atingida. Mas qual o impacto exato? Ainda se busca entender a extensão do dano, mas uma coisa é clara: o ataque conseguiu queimar um objetivo vital. E essa não foi uma ação meramente simbólica. Saratov é uma peça-chave na cadeia de produção de combustíveis, fornecendo gasolina, diesel, querosene e outros derivados essenciais não só para o uso civil, mas também para operações militares russas. Um ataque tão preciso numa infraestrutura tão protegida revela uma realidade assustadora: a vulnerabilidade de uma potência com vasta tecnologia de defesa, que agora precisa lidar com uma ameaça invisível mas extremamente eficaz: os drones. Qual será a próxima jogada de Moscou? E até que ponto essa fragilidade pode alterar o equilíbrio de poder na guerra? O enigma está lançado, o jogo de destruição e resistência está apenas começando, e cada movimento pode mudar o destino de uma das guerras mais imprevisíveis do século. Recentemente, houve um ataque significativo por parte de Ucrânia contra uma importante refinaria na Rússia. Os drones ucranianos atingiram o alvo com precisão, embora ainda não saibamos o dano exato causado. A estação de Saratov, responsável por produzir 20 tipos de derivados do petróleo,
incluindo gasolina, diesel, enxofre técnico e óleo de gás a vácuo. É uma peça fundamental na logística militar dos ocupantes russos na Ucrânia. Tudo indica que ao atingir essa refinaria, a Ucrânia enfraqueceu uma peça crítica na força de ataque de Moscou. Em 2023, Saratov processou cerca de 4,8 milhões de toneladas de petróleo bruto, um número impressionante que revela sua dimensão e importância. Apesar da distância de aproximadamente 600 quilômetros da linha de frente ucraniana, a determinação e a modernidade dos drones de longo alcance da Ucrânia permitem ataques precisos em qualquer ponto da Rússia. E a história fica ainda mais intrigante quando olhamos para o ataque a uma instalação ainda maior, na região de Orenburg. A refinaria de Oskeft-Orgs em Tess pode processar até 6,6 milhões de toneladas de petróleo por ano, e produz uma variedade de derivados, incluindo gasolina, diesel, combustível de aviação e querosene. Quando somados, os altos volumes processados por Saratov e Oskeft-Orgs ultrapassam 11 milhões de toneladas. Isso sugere que em uma única noite, a Ucrânia conseguiu interromper uma quantidade astronômica de produção, um golpe quase devastador capaz de paralisar por completo o abastecimento russo na guerra. Mas o mais surpreendente é que essa não foi a primeira vez que a Ucrânia atingiu a refinaria de Orenburg. A capacidade de estabelecer uma rota aérea segura, repetível, revela uma estratégia de longo prazo. Como o próprio Estado-Maior ucraniano comunicou pelo Telegram, o objetivo não era apenas causar danos momentâneos, mas reduzir a potencialidade ofensiva do inimigo e dificultar o fornecimento de combustível e munição às tropas russas. Pergunta que fica na nossa cabeça: quantas vezes mais eles conseguirão se infiltrar nessas fortalezas? E qual será o próximo alvo, uma medida certeira capaz de alterar o balanço de poder na guerra? Cada ataque dessas revela uma guerra de inovação, resistência e estratégia que vai muito além do que os olhos podem perceber. E o melhor ainda está por vir. Quando o exército russo tentou minimizar o impacto de um ataque recente, eles rapidamente tentaram negar o sucesso das operações de Kiev. Mas a verdade não podia mais ser escondida. Em uma noite fatídica de novembro, unidades das Forças de Defesa da Ucrânia atacaram duas importantes instalações na região de Orenburg, na Federação Russa. Qual seria a real consequência desse golpe? Na madrugada, explodiram e pegaram fogo na refinaria de petróleo de Oskeft-Orgs, localizada na zona de Tess, em Orenburg. Relatórios preliminares indicam que uma das unidades principais de processamento de petróleo foi atingida, aquelas que transformam petróleo bruto em combustíveis essenciais. A fumaça negra e densa subiu pelo céu, formando uma gigantesca coluna de fumaça, visível a quilômetros de distância. Como uma bofetada certeira, essa ação cortou de forma dramática uma porção considerável da capacidade de refino da Rússia, dificultando a reposição de combustível e aumentos na dificuldade de abastecimento de suas tropas. Depois de destruir essa etapa crucial, o foco mudou para uma instalação ainda mais estratégica, o porto de Via Dozier, importante para o envio marítimo de combustíveis e lubrificantes. Apesar de ainda não termos todos os detalhes, fontes confirmam que várias dezenas de tanques, provavelmente carregados de produtos refinados, foram destruídos ou danificados. Esses tanques estavam cheios de combustível destinados a abastecer as forças russas nos territórios ocupados por lá, através do Mar Cáspio. Imagine o impacto sensorial dessa noite, o roncar profundo das explosões, o cheiro acre de fumaça fervendo no ar frio, o calor de uma noite de guerra pulsando na pele. A destruição foi quase total, e o resultado foi uma derrota pesada para as operações de petróleo russas. Mas o que isso realmente significa? Como uma única noite de ataques pode transformar o balanço de poder na linha de frente? E mais importante, o que vem a seguir? Será que esses golpes marcarão uma virada na estratégia de Kiev? Ou essa zombaria estratégica do Kremlin pode ainda estar por vir? Essa noite marcou um ponto de inflexão. Um golpe que interfere não só na capacidade operacional, mas também envia uma mensagem clara. A resistência ucraniana está longe de recuar. O que acontecerá se essa ofensiva continuar? Somente o tempo dirá, mas uma coisa é certa: a Rússia jamais foi tão vulnerável. Após meses de ataques incessantes, a situação da produção de petróleo na Rússia tornou-se caótica, uma verdadeira tempestade de impacto devastador. Os últimos ataques a refinarias e armazenamento de petróleo tiveram efeitos profundos, abalando toda a economia e a capacidade militar do país.
Economicamente, Rússia enfrenta uma crise sem precedentes, com menos petróleo para vender e uma demanda interna que consome quase tudo. Imagine a sensação de cheirar a fumaça de refinarias queimando, o som agudo de alarmes e tanques explodindo ao longe, enquanto as reservas de petróleo se esgotam. Como o país sobreviverá quando suas reservas estratégicas caem drasticamente? Essa crise ameaça derrubar a economia russa, mas terá reflexos ainda mais profundos em seu esforço de guerra. A estratégia de Putin sempre foi depender de exportações de petróleo barato para fortalecer sua máquina militar. Mas o que acontece quando essa fonte seca? O Ocidente já prevê que, em breve, novos fornecedores substituirão a Rússia. A questão é, quanto tempo Putin pode segurar essa crise sem perder completamente o controle? À medida que a produção de petróleo passa por um colapso, países ao redor do mundo começam a buscar alternativas. Novos fornecedores surgem diante da impossibilidade de confiar na Rússia, que não consegue mais oferecer o que antes vendia a preço baixo. A imagem de tanques vazios, a gasolina escassa nas bombas, tudo parece prenunciar uma mudança radical no cenário energético global. E o mais chocante, enquanto a Rússia tenta reagir, os efeitos políticos e militares se intensificam. O que Putin fará agora? Quando seus refúgios de petróleo estão se esgotando e sua influência diminui. A crise do petróleo pode ser o maior erro da estratégia russa até aqui, ou será que há uma reviravolta escondida na próxima esquina? Quando Putin lançou sua invasão da Ucrânia, ele achou que o mundo não teria coragem de resistir. Que surpresa devastadora foi perceber que, ao contrário do que imaginava, o planeta se uniu contra ele. Os sons de foguetes, sirenes e o cheiro de fumaça ecoaram pelo ar. A resistência ucraniana se fortaleceu a cada dia, enquanto a Rússia parecia ficar cada vez mais desorientada, lutando para manter sua estratégia de conquista. Mas o que realmente está por trás do avanço ou recuo dessa guerra de gigantes? Prepare-se para uma reviravolta que pode mudar tudo. Após meses de conflito, ficou claro que o esforço da Rússia não foi suficiente para dominar a Ucrânia rapidamente. Aliás, a tentativa de Putin fracassou de uma forma que ninguém poderia imaginar. O mundo inteiro viu sua vulnerabilidade exposta. O barulho constante das batalhas, o ranger das armas e o clima de incerteza criam uma atmosfera de tensão que parece não ter fim. Como então o conflito se arrasta? A resposta está na massa invisível de apoio internacional, que vem determinando o ritmo dessa guerra sangrenta. Desde o início de 2022, o Ocidente tem enviado uma montanha de recursos para a Ucrânia. O valor chega perto de 450 bilhões de dólares, centenas de bilhões que fortalecem o esforço de resistência. Parece que essa ajuda não para, alimentando a esperança de quem luta por liberdade, mas também para Putin, um pesadelo sem fim. A questão que fica, até quando essa resistência poderá durar? Seria a força de apoio internacional o verdadeiro antagonista da ambição russa? Se essa força desaparecer, o que aconteceria com a Ucrânia? A resposta assustadora. Escuta-se nos sussurros de uma guerra sem fim. À medida que o tempo passa, outros atores entraram na disputa. China, Coreia do Norte e Irã agora colaboram de várias maneiras. Fornecem armas, tecnologia e até petróleo, fortalecendo a Rússia. Essa dependência é um calo na estratégia de Putin. Afinal, quanto mais ele se apoia nesses apoiadores externos, mais vulnerável fica. E o que isso significa para o longo prazo? Que a maior força de Putin contrabalançada por potências externas está se tornando um ponto fraco, uma ferida aberta no seu plano de controle absoluto. Essa dinâmica transformou-se em uma corrida contra o tempo. Putin perdeu uma oportunidade única com a eleição de Trump nos Estados Unidos, acreditando que teria um aliado de peso. Mas essa esperança virou fumaça nos meses seguintes. Trump, inicialmente favorável à narrativa russa, mudou de postura e passou a pressionar Putin. As negociações ficarão cada vez mais difíceis. Qual será o próximo movimento? E Putin, que parecia confortável, agora se enreda cada vez mais numa teia de dificuldades. A sensação de que tudo está prestes a mudar é assustadora, um jogo de apostas arriscadas com consequências imprevisíveis. Enquanto isso, a pressão de aliados como o NATO aumenta exponencialmente. Os países europeus, com suas economias robustas, decidiram investir mais na defesa, muito mais do que se imaginava. De 2% do PIB, o compromisso subiu para 5%. Para Putin, é como uma onda gigante que se aproxima mais forte a cada dia. A força militar da Europa, com seus blindados, aviões e novas tecnologias, já ultrapassa as capacidades russas. Mesmo nos anos de maior prosperidade,
Por que essa mudança é tão impactante? Porque de repente a Rússia se vê encurralada, enquanto seus adversários se fortalecem a uma velocidade desesperadora. Sentimos o peso dessa transformação nas mãos e no coração. O chão treme sob nossos pés, o ar fica pesado com a intensidade da ameaça. A Europa se prepara para uma defesa mais forte, e os recursos acumulados ali são proporcionalmente maiores que tudo que a Rússia pode reunir neste momento. Como um tsunami silencioso, essa força se aproxima, pronta para mudar o jogo. E a pergunta que não quer calar: até onde a Rússia pode resistir a esse avanço? O que acontecerá se esse equilíbrio de poder quebrar de vez? Porque no final, a maior batalha não é só na Ucrânia, é por quem realmente controla o futuro de todos nós. Quando os ataques ucranianos atingem estratégicas vitais, Putin sente na pele uma aceleração assustadora do tempo. A esperança talvez seja que a guerra enfraqueça o inimigo. Mas enquanto isso a Rússia ainda navega sobre uma maré de petróleo cru, vendendo enormes quantidades a países que podem refiná-lo. Mesmo envolta em sanções ocidentais, a nação gerou cerca de 189 bilhões de dólares em 2024 com exportação de produtos de petróleo, vendendo 7,6 milhões de barris por dia. Imagine a cena: petróleo brutalmente extraído transformado em produtos refinados. Um fluxo contínuo que sustenta a economia russa. Índia, China, eles compram uma fatia gigante desse petróleo. Mas de repente, um sinal de mudança estremece esse sistema. No dia 11 de novembro, uma notícia impactante apareceu. Uma refinaria chinesa, Yanshan Petroleum, respaldada por um governo provincial, decidiu parar de comprar petróleo russo. Alguns traders anônimos confirmaram: a decisão é definitiva. A refinaria processa cerca de 348 mil barris por dia, quase 127 milhões ao ano. Mas agora, com a suspensão dessas importações, 26 milhões de barris de petróleo podem virar fumaça, desaparecendo como pó no ar. Um golpe devastador, exatamente na hora em que duas refinarias e um porto russo queimavam, vítimas dos ataques à distância de Kiev. E não para por aí. Relatórios indicam que gigantes do petróleo estatal chinês também suspenderam compras de Rosneft e Lukoil, dois dos maiores nomes do setor na Rússia. A pergunta que todo mundo se faz é: por que a China de repente está virando as costas para o petróleo russo? Quais segredos estão por trás dessa mudança? A resposta esconde uma reviravolta explosiva. Afinal, em meio ao caos, o verdadeiro jogo de poder está se revelando. Uma pá de areia na engrenagem do inimigo? Ou um aviso silencioso de que a própria China está perdendo paciência? A tensão sobe e o tempo de repente começa a correr contra Putin. Quem imaginaria que em meio às trevas da guerra, uma decisão silenciosa poderia desestabilizar toda uma estratégia? Um movimento que obrigará Putin a repensar seus passos e antes que seja tarde demais. O que vem a seguir? O que essas mãos ocultas estão tramando nos bastidores do maior conflito da nossa era? No meio de um conflito global que parece não ter fim, há um jogo de poder silencioso que pode mudar o curso da história. Você já parou para pensar por que a China, uma potência mundial, de repente está se afastando do petróleo russo? Essa decisão que parece pequena pode ser o golpe final na estratégia de Putin. Mas por que uma nação como a China, conhecida por suas relações com a Rússia, estaria agora descartando bilhões de dólares em petróleo? A resposta está escondida em uma dinâmica complexa, onde interesses econômicos se misturam à política internacional. Imagine o cheiro de petróleo queimando sob o sol escaldante, enquanto gigantes industriais buscam novos caminhos. Cada movimento na venda de petróleo russo é carregado de riscos silenciosos, com operadores e governos atentos a cada sinal. Essa mudança não é apenas econômica, é uma guerra de nervos travada nas sombras das negociações globais. E a pergunta que fica no ar é: qual será o próximo passo nessa dança de interesses? Sabe-se que recentemente a China deixou de aceitar carregamentos de petróleo russo da noite para o dia. Notícias indicam que essa decisão prejudicou milhões, quem sabe bilhões, nas receitas de Moscou. Mas qual será o verdadeiro motivo por trás dessa mudança? Será uma estratégia calculada para fortalecer alianças ou apenas uma resposta às pressões internacionais? As evidências apontam para uma decisão clara. As compras de petróleo russo por gigantes como a Yanshan Petroleum estão sendo oficialmente deixadas de lado. Um edital de fornecimento divulgado recentemente mostra que a companhia busca por novos fornecedores para os próximos meses. Se até a mais poderosa nação asiática está virando as costas, o que isso significa para Putin?
A resposta pode estar numa simples pergunta: até onde Putin consegue segurar sua estratégia, quando os maiores players não querem mais jogar o jogo dele? A cada dia que passa, o cheiro de petróleo frio enche o ar, enquanto as apostas se elevam. O que será que vem a seguir nesse tabuleiro global de interesses que, mais do que tudo, mostra como um conflito pode ser decidido por detalhes invisíveis, e que muitas vezes, tem mais peso do que as forças militares? Quando a Rússia tentou aumentar sua influência na China, ela apostou pesado em um truque clássico: oferecer tarifas menores para impulsionar as importações de petróleo russo. Mas, na verdade, essa estratégia começou a mostrar suas fraquezas. A gigante estatal chinesa, Yanshan, que antes comprava milhões de barris por mês de petróleo russo, decidiu interromper suas compras. Essa decisão, que cobre o período de dezembro a meados de fevereiro, revela que as relações estão mudando. E essa pausa pode custar bilhões para Moscou. O impacto? Uma mera gota d'água no fundo cada vez mais ralo do fundo de guerra de Putin. A China, que antes dependia quase 20% de suas importações energéticas do petróleo russo, parece estar se afastando lentamente. Para Putin, parecia que a China tinha se tornado tão dependente que seria impossível se livrar do petróleo russo. Mas ao analisar mais de perto, fica claro que há muitas outras opções de onde a China pode tirar sua energia. Mais de 80% das importações podem vir de outros países. O momento da decisão da Yanshan é ainda mais intrigante. Ainda no início de novembro, a Reuters revelou que o petróleo russo está sendo negociado com descontos maiores em quase um ano. A diferença de preço entre o petróleo russo de URL e o Brent aumentou de 2 para 4 dólares por barril. Para uma importadora como a Yanshan, que consome cerca de 26 milhões de barris por ano, essa diferença pode significar uma economia de mais de 100 milhões de dólares por ano, uma perda gigantesca. Tudo isso? Tudo tem a ver com as sanções de Donald Trump. Putin, desesperado, espera que a China retome suas compras, mas a incerteza ainda reina. A relação entre China e Estados Unidos está tensa, e o governo chinês está de olho no que pode acontecer nessa relação antes de decidir se volta a comprar petróleo russo de forma definitiva. Se forçarem a mão, quem sabe a China volte a comprar petróleo russo, salvando parte da economia de Putin. Mas Trump, que já percebeu esse jogo, deixou uma arma potente no ar. Até onde essa crise vai? E qual será o próximo movimento da China nesse tabuleiro voraz? O futuro está em um instante de decisão. E o que acontecerá a seguir pode mudar tudo em um piscar de olhos. O conflito na Ucrânia mudou completamente o cenário mundial. Quando Putin lançou sua invasão, parecia que a vitória seria rápida. Mas em poucos meses, a realidade se dissipou como fumaça ao vento. A decisão de Putin de atacar tão de surpresa deixou o mundo em choque. Mas o que aconteceu realmente por trás das cortinas? Pouco antes de a invasão começar, os maiores aliados de Putin, incluindo China e Irã, ajudaram a sustentar sua campanha. Eles forneceram armas, drones e petróleo russo, reforçando sua força na guerra. Mas o que realmente deixou Putin vulnerável foi a capacidade de seus inimigos de jogar com suas estratégias. O que muitos não perceberam foi que por dentro, a situação começou a mudar rapidamente. Uma força invisível começou a acelerar os conflitos, colocando o país de Putin em uma corrida contra o tempo, e nenhum deles estava preparado para o que estaria por vir. Imagine a tensão no ar, o som constante de drones sobrevoando, o cheiro de pólvora, a sensação de fragilidade na pele ao ouvir a sirene de ataque. O mundo parecia estar publicamente em silêncio, mas nos bastidores, a batalha de estratégia se intensificava. Putin falhou em aproveitar uma oportunidade crucial. A vinda de Trump de volta à Casa Branca. Enquanto ele esperava que Trump avançasse em uma postura mais fraca, o ex-presidente reverteu sua atitude, mudando o tom da guerra. Nos meses que se seguiram, Trump passou a pressionar Putin de uma maneira que ninguém esperava. Uma verdadeira reviravolta. Trump começou a usar ameaças de sanções, a suspender ajuda militar e até ameaçar fornecer mísseis Tomahawk à Ucrânia. Uma estratégia que deixou Putin às cordas. Putin, acostumado a manipular a situação, viu seu plano desmoronar diante de seus olhos. Porque na dúvida, quem realmente manda aqui? O jogo de poder se tornou uma corrida contra o relógio. E enquanto isso, a pressão no Kremlin só aumentava. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando os países da OTAN decidiram aumentar seus investimentos em defesa, de 2% para 5% do produto interno bruto, algo impensável há poucos anos.
O que parecia ser uma ameaça, agora é uma sentença de morte para os planos de Putin. A Europa despertou para o perigo russo, com suas forças de defesa crescentes, muito mais fortes do que os recursos russos podem oferecer. Imagine um mar de tanques, aviões e novas tecnologias de guerra chegando a qualquer momento. Uma força que Putin nunca imaginou enfrentar e nunca conseguiu controlar. A questão que todos devem estar se perguntando: qual será o próximo passo de Putin diante dessa maré poderosa? Os seus planos estão desmoronando rapidamente, ao mesmo tempo em que seus adversários abraçam o crescimento e a força de uma nova aliança. É uma corrida desesperada contra o tempo, em que cada decisão pode ser fatal. Putin ainda tem cartas na manga ou sua estratégia está condenada ao fracasso total? O que acontecerá nos próximos meses pode redefinir o futuro não apenas da Rússia, mas de toda a ordem mundial. No coração da Rússia, quilômetros de território estão vulneráveis, sob fogo incessante da Ucrânia. Vladimir Putin e os líderes russos nunca imaginaram que chegariam a esse ponto. Quando a guerra começou em fevereiro de 2022, o Kremlin apostou na vitória rápida e fácil. Pensaram que uma ofensiva relâmpago conseguiria esmagar as forças ucranianas antes que elas pudessem se reorganizar. No entanto, o que aconteceu foi algo totalmente diferente. As análises mais otimistas da parte ocidental previam que a Ucrânia lutaria, sim, mas conseguiria resistir por pouco tempo. Que Kiev, com sua resistência tática, poderia atrasar a máquina de guerra russa, abrir espaço para negociações e, talvez, obter alguma solução pacífica. Mas na prática tudo mudou radicalmente. 3 anos de combate intenso mostraram uma resistência impressionante. Ucrânia passou a destruir oleodutos, depósitos de combustível e refinarias russas com uma precisão mortal. Um verdadeiro terremoto logístico. Hoje, o país sabe que está em uma posição de força nunca antes vista. Só em 2025, segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, ocorreram quase 160 ataques bem-sucedidos contra instalações de extração e refino de petróleo russas. Vasil Maluk, chefe do SBU, revelou isso em uma coletiva em Kiev, no dia 31 de outubro. Nos meses de setembro e outubro, dezenas dessas operações aconteceram, incluindo ataques a 6 refinarias, 2 terminais, 3 depósitos de combustível e 9 estações de bombeamento. São alvos militares legítimos que não deixam dúvidas. O petróleo representa cerca de 90% do orçamento de defesa russo, financiando a guerra com os fundos sujos do Petrorublo. Cada uma dessas instalações, por mais que pareçam simples objetivos estratégicos, é uma peça vital na engrenagem de guerra do Kremlin. Refinarias e depósitos abastecem o esforço bélico, sustentando a máquina de guerra da Rússia, mesmo em tempos de crise. Impressiona pensar na ousadia ucraniana ao atingir esse tipo de infraestrutura. Eles estão eliminando elementos essenciais do combate russo, peças que muitos considerariam inatingíveis. Cada ataque desmantela um pouco mais o aparato bélico que a Rússia depende para sustentar sua invasão. E enquanto isso, a Ucrânia se fortalece, transformando um conflito aparentemente insuperável numa batalha de resistência, que pode mudar o curso de toda a guerra. Será que a Rússia consegue recuperar esse impulso? Ou a resistência ucraniana, cada vez mais eficiente e precisa, irá sufocar as ambições do Kremlin? Uma coisa é certa, o jogo está mudando, e os próximos meses serão decisivos. Desde o início da ofensiva, Ucrânia vem fazendo verdadeiros milagres ao atacar pontos estratégicos da Rússia. Uma dessas ações atingiu uma das linhas de combustível mais importantes, que abastece as forças armadas do invasor. Este sistema, conhecido como Cult Savoy, é responsável por quase 250 milhas de abastecimento contínuo, entregando até 3 milhões de toneladas de combustível por ano. Imagine a cena, quilômetros de tubos de ferro, onde o líquido inflamável corre como sangue vital, servindo de arma silenciosa contra a máquina de guerra russa. Mas o que acontece quando um alvo tão vital sofre um ataque preciso? Tudo se transforma. A devastação foi brutal. O impacto na economia de guerra da Rússia é devastador. 2/3 da capacidade de refino estão paralisados. O país enfrenta uma escassez de combustível de até 20% em algumas regiões. As filas nas bombas de gasolina se tornaram comuns, milhões de cidadãos se desesperam para conseguir o combustível necessário para o dia a dia. As perdas na infraestrutura prejudicam não só o cotidiano, mas também a madame força militar russa. E o pior, as ações continuam. No mesmo dia, uma nova operação ucraniana atingiu um ponto crucial, uma linha de combustível que abastece a sua máquina de guerra na região de Moscou.
Imagine a cena. Tubos de aço petrificados pelo fogo, fumaça escura subindo ao céu frio. Cada ataque é uma facada na resistência russa, um lembrete de que o tempo parece estar contra eles. Como uma ameaça constante, esses ataques mostram que a Ucrânia está avançando, destruindo de forma sustentável essa fonte de poder militar de Moscou. Por que tudo isso é tão importante? Porque cada tubo destruído representa menos combustível para os tanques, menos combustível para aviões, menos combustível para sustentar uma guerra que já dura anos. A questão não é apenas militar, é uma batalha de resistência econômica, de estratégia e de sobrevivência. E a cada nova ação, aumenta a esperança de que o Império Russo, com toda sua força, possa ser finalmente derrubado por esses pequenos, porém mortais, ataques. Será que a Rússia consegue recuperar a sua força quando cada linha vital é cortada? Ou a Ucrânia, passo a passo, consegue virar o jogo, colocando uma nação poderosa de joelhos? Essa batalha de precisão e coragem ainda não acabou. E a cada explosão, o som da esperança se torna mais alto na voz do povo que luta por liberdade. Quando Vladimir Putin lançou sua invasão na Ucrânia, o mundo inteiro parou. A primeira batalha parecia ser rápida, decisiva. Mas algo deu errado. Muito errado. O plano original fracassou em poucos dias, expondo vulnerabilidades que ninguém imaginava. Logo, forças externas começaram a jogar um papel crucial no conflito. E o que parecia uma guerra entre duas nações se transformou em uma batalha de interesses globais. Você consegue imaginar a verdadeira força por trás dessa guerra? As potências que movimentam peças nos bastidores. E o mais chocante, o futuro de toda uma região depende de estratégias que poucos conseguem entender por completo. Prepare-se, porque o jogo mudou completamente. Avançamos e a história revela uma reviravolta surpreendente. Desde o começo de 2022, a história se desenrolou de uma forma que ninguém podia prever. Putin acreditava que sua ofensiva seria rápida e fragorosa. A esperança de um golpe certeiro durou até março, quando a invasão claramente não tinha a força que se esperava. Mas o que veio a seguir foi ainda mais assustador. A guerra virou uma arena de estratégias internacionais. Quem controla o destino do conflito? São as forças externas que pensávamos estar à distância, mas que agora moldam cada movimento na linha de frente. Isso muda tudo, não acha? Será que estamos vendo o começo do fim ou uma nova fase da guerra? E a pergunta que fica: quem realmente manda aqui? De repente, tudo se revela uma enorme manipulação de forças que vão muito além do campo de batalha. Os números que poucos têm coragem de divulgar são assustadores. Mais de 392 bilhões de euros promissados para apoiar a Ucrânia, só na Europa e nos Estados Unidos. É dinheiro suficiente para transformar uma nação, ou destruí-la dependendo do lado que se analisa. E mesmo assim muita gente se pergunta, até onde vai esse apoio? Cada tentativa de retirada ou de enfraquecimento por parte das potências ocidentais parecia ser um sinal de vitória para Putin. Mas a realidade foi bem diferente. Essas forças externas, na verdade, fortaleceram a resistência. E aqui está a reviravolta. Países como China, Coreia do Norte e Irã, que antes pareciam aliados silenciosos, agora são peças-chave na resistência contra a Rússia. Como? Fornecendo armas, recursos e até prestando apoio logístico. O que significa isso? Que qualquer esperança de vitória russa começa a escorrer pelos dedos. E o que acontecerá se essas forças resolverem puxar o tapete de Putin? A guerra pode mudar de rumo de uma hora para outra. Mas a verdade é, a extensão da estratégia russa está mais comprometida do que nunca. E agora algo ainda mais impactante. O tempo está contra Putin de uma forma que ele nunca imaginou. A cada dia, uma nova peça de resistência se fortalece contra a sua ofensiva. Aumentaram os gastos de defesa na Europa, que passou de 2% para 5% do PIB. Parece pouco? Para Putin é uma bomba-relógio, uma crise de tempo que o coloca numa corrida contra o relógio. Seus inimigos estão se preparando para o pior cenário. Como? Com armas cada vez mais avançadas como o caça Yak 141, e uma rápida modernização de suas forças. Cada esforço russo para manter sua vantagem vira fumaça diante do crescimento europeu. A Europa que antes parecia dócil despertou. E o que isso significa? Que a ameaça russa que parecia controlável, na verdade se tornou uma força irresistível. A guerra mudou. Não é mais uma disputa entre dois países. É uma batalha de gigantes, onde cada detalhe faz toda a diferença. E Putin, com sua estratégia falida, percebe que o jogo virou contra ele de vez. Mas o mais assustador, tudo isso é apenas o começo.
A verdadeira guerra está só começando. Quando pensamos na estratégia militar, sempre imaginamos uma força titânica, cânones disparando em um turbilhão de destruição, mísseis explodindo como fogos de artifício na noite escura. Mas a guerra na Ucrânia revela uma realidade diferente, onde a inteligência, precisão e velocidade definem o jogo. Imagine uma cena. Uma pequena equipe de apenas 2 soldados, um só pequeno caminhão, um tremor no silêncio da noite, enquanto dezenas de drones invisíveis cruzam o céu, sem serem detectados. E o mais surpreendente? Essas incursões, mesmo com recursos limitados, causam danos devastadores. Infraestruturas queimando bilhões de dólares em prejuízos, tudo isso sem o barulho ensurdecedor de uma guerra convencional. Como isso é possível? Como uma nação com forças pequenas consegue superar as defesas supostamente impenetráveis de um inimigo que se gaba de seus sistemas mais avançados? A resposta está na vulnerabilidade dos gigantes, na maneira como pequenos ataques podem escalar, deixando marcas profundas em um adversário confiável demais. E esses ataques não são eventos isolados. São ondas constantes, quase diárias, que desafiam as expectativas mais conservadoras. Como um lembrete vívido de que, na guerra moderna, eficiência e surpresa valem mais do que força bruta. Pesquisadores militares e analistas estão perplexos. Como uma nação com poucos recursos consegue, repetidamente, atravessar as linhas inimigas e deixar um rastro de destruição? É um quebra-cabeça que está mudando toda a geopolítica. Mas a maior surpresa ainda está por vir. Uma foto viralizou após um incidente próximo ao Kremlin. Um sistema de defesa móvel, considerado imbatível, quase derrotado por uma ameaça que parecia insignificante. Drones comuns baratos, que cruzaram o céu de Moscou sem serem notados. Como isso aconteceu? Qual vulnerabilidade foi exposta? E o que isso revela sobre as defesas do maior inimigo de Kiev? A resposta pode mudar o rumo da guerra. Quando pensamos na defesa aérea da Rússia, imaginamos uma força quase imbatível, capaz de proteger até os alvos mais caros, como sistemas de interceptação de mísseis balísticos e drones de baixo custo. Mas uma imagem recente virou sensação nas redes. Mostrou um sistema móvel de defesa composto por 2 soldados e uma torre de metralhadora, sobre um caminhonete simples, protegendo a entrada do Kremlin. Ao fundo, as paredes famosas de Moscou, símbolo de poder e história. Essa foto revelou uma verdade assustadora. As defesas da Rússia têm uma falha fatal. A verdade é que elas não estão onde precisam estar. Os comandantes russos concentraram seus recursos nas áreas ocupadas na Ucrânia e na fronteira. Isso deixou vastos espaços vulneráveis no interior do país. Assim, quando ataques acontecem, eles encontram buracos nos sistemas de defesa. Como explica o líder de inteligência geoespacial do Instituto para o Estudo da Guerra, uma parte de Rússia está bastante exposta após meses de ataques ucranianos que destruíram muitas unidades. A depleção de suas armas de defesa aérea tornou o Kremlin mais frágil. Durante 2 anos, a Rússia perdeu diversos sistemas de defesa, S-300, S-400, e até os mais avançados S-500. Estes foram destruídos ou danificados por ataques cada vez mais precisos. Os radares que alimentam esses sistemas também ficaram vulneráveis. A cada guerra, fica claro que as defesas russas estão cada vez mais frágeis. Por que isso acontece? A Ucrânia conseguiu destruir uma quantidade enorme dessas armas, especialmente nos anos de 2024 e 2025. Os ataques ucranianos não deixam pedra sobre pedra. Desde o início do conflito, as forças ucranianas aprimoraram sua guerra de drones, realizando ataques mais frequentes e devastadores. Não é exagero dizer que os sistemas que deveriam proteger o país inteiro têm sido destruídos em grande escala. Quanto mais essas defesas são destruídas, maior fica a vulnerabilidade do território. Será que o Kremlin consegue reforçar essas áreas? Ou a vulnerabilidade será seu maior erro estratégico? Cada ataque revela a fragilidade que os próprios defensores tentam esconder. E você, o que acha que acontecerá se essa tendência continuar? Imagine uma guerra de drones, o som constante de motores, o zumbido que ecoa pelo ar. Ucrânia, com suas táticas inovadoras, consegue ataques cada vez mais precisos e devastadores contra as forças russas. As defesas aéreas do Kremlin, tão poderosas na teoria como os sistemas S-300, S-400 e até o S-500, têm sido destruídas uma a uma. Radar, centros de comando, toda aquela tecnologia que deveria proteger Moscou. Tudo isso se revela vulnerável.
Você consegue imaginar o som de metal sendo destruído, os sistemas de radar rachando ao impacto? Cada sistema custa milhões e agora, com a economia russa quase desmoronando, substituir tudo é uma missão quase impossível. Enquanto os recursos se esvaem, Putin opta pela lógica mais sombria: investir em mais drones, mísseis, armas ofensivas, deixando a defesa para trás. Pode parecer uma estratégia arriscada, mas é o que há. Essa decisão pode ser a chave para a vulnerabilidade que o mundo está vendo. Mas há um segredo mais profundo por trás de tudo isso. Rússia, uma potência que abrange 11 fusos horários, uma vasta terra de mais de 6,6 milhões de milhas quadradas, 17 milhões de quilômetros quadrados, parte da maior extensão do planeta. Como defender tudo isso? Pequenas nações muitas vezes têm seus pontos cegos, mas uma superpotência como a Rússia, com uma força militar gigante e uma economia forte antes da guerra, também tem limites. Mesmo com sua força, ela não consegue proteger todas as suas regiões ao mesmo tempo. Cada ataque ucraniano diminui essa capacidade. Uma bateria de mísseis caída, uma estação de radar destruída, essas perdas acumulam. Cada vitória ucraniana amplia as brechas na defesa russa. E quanto mais essas brechas aumentam, mais vulnerável o país fica. O medo se espalha, cada arma perdida é um passo mais perto de uma derrota total. Como Rússia poderá manter sua supremacia quando suas próprias defesas começam a ruir sob o peso dessas perdas constantes? E o que isso significa para o futuro do conflito? Você consegue imaginar o próximo movimento? Como uma simples peça de dominó, cada ataque derruba outra peça na imensa muralha de defesa de Putin. E a pergunta que não quer calar: até onde essa vulnerabilidade vai levar essa potência militar? Enquanto a Rússia luta para tapar as brechas em suas defesas aéreas, que se alargam a cada ataque ucraniano, o país se vê forçado a improvisar. Soldados em duplas, armados apenas com metralhadoras, são enviados para vigiar os céus. Imagine o som distante de sirenes ecoando pela noite gelada de Moscou, o cheiro de fumaça pairando no ar úmido, enquanto a nação treme com o medo de drones invisíveis. Como pôde um império tão vasto chegar a isso? Pense nisso: guardas armados com rifles comuns, postados nos telhados de prédios governamentais e monumentos culturais icônicos da capital russa. O vento cortante de outono chicoteia suas faces, enquanto eles escaneiam o horizonte escuro, o coração acelerado pelo pavor de um zumbido súbito no céu. É isso que Vladimir Putin foi obrigado a fazer recentemente. Assinar leis urgentes que liberam forças reservistas para proteger infraestruturas regionais contra esses ataques surpresa de drones. Não com sistemas de defesa aérea de ponta, não com mísseis interceptores supersônicos rasgando o ar, mas com grupos de soldados comuns, apertando seus rifles Kalashnikov, como se isso bastasse para varrer o céu de ameaças inimigas. Você sente o desespero? Uma superpotência reduzida a sentinelas improvisadas, o suor frio escorrendo pelas costas sob o peso de uma defesa frágil. E por quê? A terceira razão para essa defesa aérea russa cada vez mais fraca e patética se resume a duas palavras cruéis: arrogância e incompetência. Desde o primeiro dia dessa guerra, a Rússia exibiu doses chocantes de ambas. Lembra da invasão inicial? Tropas russas cruzando a fronteira com uniformes de desfile nas mochilas, como se os comandantes do Kremlin imaginassem marchas triunfais pelas ruas de Kiev em meros dias. O eco de botas em paradas militares ainda ressoava em suas mentes arrogantes, o aroma de vitória prematura enchendo o ar. Mas a realidade veio como um tapa gelado. A incompetência logo se revelou. Veja só, a Força Aérea Russa, com aviões bem mais avançados e em números esmagadores, falhou miseravelmente em conquistar o domínio do céu sobre a Ucrânia. Tanques reluzentes, orgulho da engenharia soviética, rolando sobre minas escondidas no solo lamacento, ou encurralados em ruas urbanas estreitas por civis armados com coragem feroz. O rangido do metal retorcido, o fedor de óleo queimado misturado à poeira, enquanto o plano perfeito desmoronava. A Rússia se via invencível, não é? Esperava atravessar qualquer linha defensiva ucraniana como um rolo compressor, hastear a bandeira sobre Kiev, anexar o Donbas e regiões vizinhas sem esforço. Celebrar uma vitória esmagadora com fogos de artifício iluminando o céu noturno. Por isso, os generais do Kremlin provavelmente nem piscaram ante a ideia de drones ou mísseis ucranianos atingindo seu próprio território. Soaria ridículo, uma piada absurda para ouvidos cheios de ilusões. Mas e se essa cegueira os levasse a um colapso total? E se um único drone, silencioso como uma sombra, mudasse tudo de uma vez por todas?
Quando Vladimir Putin lançou a invasão da Ucrânia, ele acreditava estar tomando uma ação imbatível, como se o mundo fosse assistir de braços cruzados. Seus comandantes não imaginavam que o que parecia uma estratégia de força total pudesse se tornar uma armadilha mortal. Os sons ensurdecedores de tanques avançando e o cheiro de óleo queimado dominavam o ar, mas tudo estava prestes a mudar. Enquanto Putin concentrava suas forças na ofensiva, enviando blindados e brigadas mecanizadas ao longo das fronteiras, ele esquecia o mais crucial: proteger suas terras internas de ataque surpresa. A tática de focar apenas no ataque foi um erro fatal. Cidades menores com defesas quase inexistentes tornaram-se alvos fáceis. A Ucrânia aproveitou essa brecha, explorando cada ponto fraco na defesa aérea russa, transformando vulnerabilidades em armas de ataque. Imagine o cenário: aviões não tripulados ucranianos, carregados de explosivos, cruzando centenas de quilômetros sem serem detectados. Em uma dessas incursões, uma droneta carregada com explosivos atingiu uma grande fábrica de drones Shahed em Tartista, a mais de 600 milhas da fronteira ucraniana. Antes da guerra, isso seria considerado impossível. Agora, é uma realidade assustadora. A cobertura de radar de longo alcance da Rússia ficou cada vez mais fraca. Interceptar alvos devagar, como drones, tornou-se quase uma piada. Mesmo assim, Moscou tenta proteger seu centro nervoso com várias camadas de radares e sistemas de mísseis. Não é fácil penetrar nessa muralha. Mas algumas dessas pequenas aeronaves conseguem invadir o espaço aéreo russo e deixar o Kremlin em alerta. E o que acontece além de Moscou? O perigo cresce a cada dia. Os ataques continuam, e as vulnerabilidades da defesa russa se tornam cada vez mais evidentes. A questão que não quer calar é: até quando a Rússia pode sustentar essa estratégia de resistência, quando seus próprios alvos estão cada vez mais expostos? A resposta pode estar na próxima colisão com a perigosa janela de oportunidade que a guerra oferece. Imagine as sirenes uivando na noite gelada de outubro de 2025, o ar pesado com cheiro de fumaça e metal queimado, enquanto drones invisíveis voam sobre cidades russas como sombras mortais. Será que Putin realmente conseguiu transformar a guerra em uma armadilha para o Ocidente, ou ele mesmo caiu na rede? Prepare-se para uma reviravolta chocante. Ao tentar usar Trump como aliado, Putin só acelerou o colapso da própria estratégia russa. Neste vídeo exploramos o mês mais desastroso de Putin até agora, com perdas massivas e ganhos marginais no fronte, e como ataques de drones ucranianos estão humilhando as defesas russas, revelando uma vulnerabilidade que poderia acabar com tudo. Vamos mergulhar nessa história de traições inesperadas e batalhas invisíveis, onde um erro diplomático levou à ruína. Quando Vladimir Putin lançou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, ele planejou uma guerra relâmpago, pensando capturar Kiev em dias. Mas falhou miseravelmente, abrindo portas para intervenções externas que transformaram o conflito em uma batalha global. O Ocidente investiu cerca de 392 bilhões e 150 milhões de euros, cerca de 450 bilhões de dólares, incluindo contribuições do Reino Unido, Canadá, Japão e outros. Da Rússia, China, Coreia do Norte e Irã forneceram munições, drones e apoio indireto, com China comprando petróleo russo às toneladas. Contudo, as piruetas diplomáticas de Putin com Donald Trump criaram uma reviravolta desgastante. Achando que Trump ajudaria a Rússia, Putin viu seu plano virar poeira. Trump, que inicialmente pressionava a Ucrânia por acordos, agora mira sanções contra a Rússia e ameaças de fornecer mísseis Tomahawk, consolidando o apoio americano à Ucrânia. E não para aí, membros da OTAN comprometeram-se a elevar gastos militares para 5% do PIB, 5 vezes a recomendação pré-guerra de 2%, com a Europa coletivamente possuindo um PIB 10 vezes maior que o da Rússia. Esses eventos, somados ao fracasso em gerenciar Trump, impõem um limite de tempo insuportável para Putin concluir a vitória, sem que ele tenha percebido até agora. Isso leva a OTAN a acordar com Trump, reconhecendo a ameaça russa, e aumentando o invés na defesa de forma que uma pequena fração do PIB europeu seria suficiente para superar qualquer vantagem russa, segundo o Instituto Tony Blair para Mudanças Globais. Pense, se a Europa dedicar apenas 0,2% do seu PIB à Ucrânia, o abismo financeiro se fecha. Agora a pergunta chocante: e se Putin fracassou não só no campo de batalha, mas em humilhar seus supostos aliados?
No ponto de virada onde as defesas russas se mostram fracas fora de Moscou, com tecelagem de drones invisíveis chegando até o centro da capital em outubro, as cidades grandes russas têm defesas muito mais ralas, e as menores estão praticamente expostas. Sentindo o terror de bombas caindo do céu como chuva ácida em ruas geladas, o som de explosões ecoando como trovões distantes, o cheiro de carroceria queimada impregnando o ar, corpos tremendo com frio cortante. Isso prova que a Ucrânia já virou o jogo no ar, com ataques já atingindo infraestrutura crítica. E aqui vai a reviravolta. Putin esperava que Trump o salvasse do impasse, mas só acabou fortalecendo o inimigo, forçando uma corrida contra o tempo onde a Europa acorda para a ameaça, como um tsunami lento de mísseis e tanques descarregando sobre as fronteiras russas. Sequesti menor improvável? Pense nisso. Enquanto a Ucrânia planeja ataques profundos, identificando alvos novos apesar de sardas sérias, Rússia implora por ajuda, mas China e Coreia do Norte fornecem apenas migalhas ao lado de um aumento europeu intransponível. E se a intervenção externa não for o fim de Putin, mas o começo de sua queda total? Drones náuticos navegando céus enevoados, motores zumbindo como insetos furiosos, o metal frio das carcaças brilhando sob flashes de explosões, enquanto o vento carrega o odor de querosene e pólvora em outubro brutal. Superada qualquer dúvida, as forças ucranianas alcançaram sucesso imenso com drones e mísseis, buscando aprimorar arsenais com adições como o míssil Neptune modificado, o Flamingo com alcance de até 3.000 quilômetros e o Ballistic Samsung, o primeiro feito na Ucrânia. Mas Volodymyr Zelensky confessa, esses não estão prontos em quantidade para bater na Rússia continuamente, o que força Kiev a buscar mais ajuda internacional. Felizmente socorros vêm a caminho. Mísseis Storm Shadow chegam do Reino Unido, com pressão sobre a Alemanha para libar Taurus de longo alcance. Negociações prosseguem com a administração Trump nos Estados Unidos por Tomahawks ou similares, capazes de desbloquear alvos remotos. E aqui o fato chocante, se ucranianos capturarem essas armas ou produzirem mais. Rússia não baterá resistência, uma humilhação pública que fará Putin tremer, como sentiu o frio nas cus das perdas de outubro, marginal no solo mais devastador no ar, com guinadas invasíveis lembrando que o tempo da Rússia acaba rápido enquanto a Europa aperta. Você ousaria prever que essa ajuda externa causará o maior colapso de Putin até a Mora, com cidades russas virando alvo face subreptício como molguinhas em uma rede? Ctrl 368. A guerra na Ucrânia está mudando de rumo de forma surpreendente. Neste momento, Putin enfrenta um dos meses mais difíceis de sua vida política. Seus exércitos sofreram perdas pesadas, enquanto seus avanços na linha de frente praticamente pararam. As forças ucranianas com coragem e inteligência estão conquistando pequenos, mas significativos territórios. O choque vem com a sensação de que o Império Russo pode estar à beira do colapso. Imagine o som das explosões ecoando na noite, o cheiro de fumaça no ar, enquanto drones ucranianos cortam o céu com precisão. Cada ataque destrói bases de combustível, ferrovia e infraestruturas estratégicas na Crimeia ocupada. Os ataques são rápidos, quase invisíveis, deixando os russos desesperados e vulneráveis. E a partir daqui, tudo pode mudar em um instante. O segredo por trás dessa mudança? Armamentos de longo alcance, especialmente mísseis Tomahawk ou similares. Quando a Ucrânia conseguir dominá-los, nada poderá detê-la. Esses armamentos poderão atingir qualquer ponto do território russo, criando uma nova dinâmica de guerra. Resta a dúvida, até que ponto Putin conseguirá conter essa nova força ucraniana? E qual será o preço de um conflito que se torna cada vez mais imprevisível? O que acontece se esses mísseis caírem em áreas estratégicas de Moscou ou São Petersburgo? Como a Rússia reagirá ao ver suas regiões mais controladas serem alvo de ataques de precisão? A tensão cresce, o ar fica pesado. E o que parecia uma vitória russa definitiva pode estar se transformando na sua maior derrota. O jogo virou. E as peças estão na mesa, mas ninguém sabe qual será a jogada final. Será que a ofensiva ucraniana vai redefinir o mapa do poder mundial? A resposta pode surpreender a todos.